Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Pokémon, uma nova jornada. Capítulo 201, Terrance subindo ao palco. Olhando para o competidor prestes a subir ao palco, o Sr. Hao Contesta suspirou. Coordenadores são realmente escassos. O competidor que ganhou o título de top coordenador pela última vez nem chegou ao top 3 da Conferência Lírio do Vale. Hoje em dia, os coordenadores só podem contar com Wallace para manter as aparências. Quando outro coordenador decente aparecerá? Sukizo apertou os olhos, parecendo focado, mas não realmente profundamente engajado. Ele relaxou dessa maneira para aliviar a fadiga. Comparados aos treinadores, eles não têm altos padrões para coordenadores novatos. Eles só podiam procurar por indivíduos talentosos lançando uma rede ampla como essa. Hao Contesta comentou, o próximo a subir no palco é aquele jovem. Agora é a vez dele. Sukizo se animou um pouco, pensando consigo mesmo. Esse Terrance parece promissor, mas me pergunto onde ele está nos concursos Pokémon. O fã-clube Pokémon e os concursos Pokémon eram aliados, e a popularidade dos concursos Pokémon trouxe muitos benefícios ao fã-clube. No salão do concurso Pokémon, quando a voz da locutora Vivian ficou em silêncio, um jovem na plateia se levantou de repente. Ele pareceu confuso, examinando cuidadosamente antes de confirmar a identidade de Terrance, exclamando interiormente, é ele. Os olhos de Blake brilharam enquanto ele estalava a língua. A pessoa que conheci quando estava olhando os Pokéblocks, pensei que seria um criador, mas descobri que ele é um coordenador. Você conhece aquele concorrente, o professor Blake? Uma mulher ao lado de Blake notou sua reação e perguntou surpresa. Mas por pouco Blake sentou-se e disse em voz baixa, ele continuou encontrando falhas nos Pokéblocks, mas não me disse o motivo, tão irritante. A mulher queria dizer algo, mas depois de um momento de hesitação, ela soltou um suspiro. Foi bem frustrante como o encontro deles tinha acabado. Quando ela terminou de falar, seus olhos vagaram para a arena. Lá estava um jovem vestido com uma camisa e calças brancas, seu cabelo um tom de dourado castanho. Este era Terrance, vestido especificamente para os concursos Pokémon. Usando essa roupa, Terrance parecia bem limpo e arrumado, além de suas belas feições. Quando ele entrou na arena, foi recebido com aplausos entusiasmados. Embora cada competidor receba aplausos ao entrar, Terrance sentiu que o seu foi um pouco mais entusiasmado desta vez. Olha, Terrance-senpai está no palco no saguão. Sora rapidamente puxou Reiko e disse. Eu sei, eu posso ver. Vá mais devagar, disse Reiko, olhando para a tela grande. Esta é minha terceira vez participando de um concurso Pokémon. Quando conversaram com Terrance, ele foi bombardeado com muitas perguntas. Quando descobriram que Terrance também participou de concursos Pokémon 3 vezes, Sora ficou surpreso. Principalmente sabendo que Terrance havia ganhado fitas em cada uma dessas 2 vezes. Até Reiko ficou chocada, perdendo sua compostura habitual. Terrance falou casualmente, mas o coração de Reiko estava em turbulência. Ela entendia profundamente os desafios de começar como uma coordenadora de novatos. Sem mentores ou um certo nível de cuidado, até mesmo o julgamento primário poderia deter muitas pessoas. Coordenadores e instrutores tinham seus próprios desafios, mas os coordenadores não tinham os mesmos números que os instrutores. Quantos pontos você acha que Terrance pode conseguir na primeira rodada? Perguntou um treinador amigo de Reiko. Ele deveria conseguir mais de 28 pontos, certo? Especulou outro amigo treinador. Vencedor de 2 medalhas. Ele provavelmente não pontuará abaixo de 29 pontos, disse Reiko. Não, eu acho. Terrance-senpai pode obter uma pontuação perfeita. Neste momento Sora falou. Outro só tem palavras para acompanhar, mas ela realmente testemunhou a performance de Terrance em primeira mão. Naquela época Bealtifre avançou para a segunda rodada com uma pontuação esmagadora de 30 de 30. Embora Terrance não estivesse planejando enviar Bealtifre desta vez, Sora ainda acreditava que com a força de Terrance, ele certamente surpreenderia muitos. Pare de adivinhar, está começando, disse Reiko. Com isso, os olhos de todos se voltaram para a tela grande. O Pokémon que Terrance enviou foi Altaria. Com suas penas brancas fofas e elegantes e as fitas azul celeste balançando graciosamente ao vento no topo de sua cabeça. Altaria exalava um ar de nobreza no momento em que aparecia, misturando elegância com mistério. Os olhos de Hao Contesta brilharam. Uau! Sukizo ficou um pouco atordoado, até a enfermeira Joy olhou para a Altaria de Terrance com interesse. Não é Bealtifre, mas comparado a Bealtifre, Altaria é mais adequado como um Pokémon assinatura. É mais raro e mais precioso que Bealtifre, e tem o raro tipo dragão, um dos poucos Pokémon elegantes em Hoenn. Hao Contesta pensou. Altaria não era menos que Milotic de Wallace. E para surpresa deles, esta Altaria parecia ter se desenvolvido ainda melhor que aquela Bealtifre. A criação de Bealtifre já era impressionante para eles. Mesmo entre todos os concorrentes, a criação de Bealtifre era excelente. Mas comparado à Altaria faltava um certo charme. É o temperamento, comentou a enfermeira Joy. Comparado à Altaria, Bealtifre não tinha um certo temperamento, que era inato e difícil de nutrir. Um tiranitar, mesmo que não fizesse nada e apenas ficasse parado ali, sua aura feroz poderia intimidar uma multidão inteira de Pokémon. Em contraste, um Sandslash não possuía esse tipo de temperamento. A nobreza que vem da linhagem. Desde o nascimento, ele estava à frente da maioria dos Pokémon. É bem interessante. O Milotic de Wallace evoluiu de um patinho feio para o Pokémon mais lindo, mas esse Altaria, partindo de Swablu, já tinha uma vantagem enorme. Pensou Hao Contesta. Antes de Milotic de Wallace aparecer continuamente em vários grandes palcos, poucos conheciam Feebas. No entanto, não foi até Wallace deixar o ginásio Sotopolis e dominar os concursos Pokémon em várias regiões. Conquistando o título de mestre do concurso com a superioridade esmagadora de Milotic, que Feebas realmente se tornou famoso. De repente Feebas, antes inferior a Magikarp, disparou em popularidade, tornando-se um Pokémon procurado por inúmeras pessoas.
Entretanto, as condições de evolução de Feebas eram muito difíceis, sua dificuldade de criação era várias vezes maior que a de outros Pokémon. Comparado a isso, Swablu possuía uma aparência requintada desde o nascimento, e seu nobre corpo azul celeste sugeria sua extraordinariedade após a evolução. Essa era simplesmente a diferença entre um patinho feio e um cisne. Altaria se moveu. Ao comando de Terrance, Altaria ascendeu lentamente ao céu, suas penas brancas puras arrastando-se atrás de seu corpo, abrindo suas asas de algodão. De frente para o painel de juízes, ela começou a executar seu primeiro movimento. Capítulo 202. O local cai no caos. É a guarda do algodão. Vivian ficou de olho nos movimentos de Altaria e quando as penas brancas e puras de Altaria começaram a cair, ela imediatamente exclamou, comentando em voz alta. As penas brancas e fofas se desprenderam lentamente enquanto Altaria batia suas asas. Seu peso extremamente leve fez com que as penas algodoadas não caíssem imediatamente, mas lentamente caíssem do céu. Altaria se moveu novamente, dançando enquanto espalhava as penas algodoadas. Seus movimentos eram suaves, sem perturbar as penas algodoadas de forma alguma. Elas continuaram a cair em sua trajetória original, as penas brancas imaculadas proporcionando um deleite visual, semelhante a ver uma nevasca, testemunhando uma cortina branca descendo lentamente. Que cheiro agradável! Alguém fungou, exibindo uma expressão de descrença. O que está causando essa fragrância deliciosa? Os dois juízes inicialmente cansados da viagem, sentiram a sensação de fadiga desaparecer ao sentir o aroma refrescante e elegante, desfrutando de um descanso mental. É perfume, a enfermeira Joy sorriu fracamente. Era raro ver um coordenador usando perfume como um item para sua performance. Não era necessariamente usado apenas como um item, mas também para melhorar a aparência do Pokémon com ele. Ao sentir o cheiro desse perfume, os Pokémon também se sentiram relaxados e gostaram muito, e foi assim que a amizade com seu treinador foi se estabelecendo aos poucos. Encantados pelo aroma que descia enquanto a cortina branca descia, surgiu uma canção melodiosa, sublime e bela que permaneceu nos ouvidos do público, complementando o perfume, o que evocava uma vontade de fechar os olhos e descansar um pouco. Mas ainda não tinha acabado. A apresentação ainda precisava ser vista, mas a música era de fato cativante, especialmente quando Altaria dançava diante da cortina branca, parecendo um mar de nuvens. Eu não consigo ver nada. Afogando-se na música e no perfume, o público voltou à realidade para encontrar o local envolto em uma névoa branca. Sob essa névoa flutuante, a cortina branca gradualmente se tornou turva, deixando apenas a silhueta azul celeste de Altaria saltando dentro da visão do público e dos jurados, dançando com a névoa. Movimento da névoa? Vivian levantou a voz, explicando ao público. O competidor Terrance fez Altaria usar a névoa. Agora a névoa cobriu as penas de algodão que Altaria derramou. O que eles poderiam estar tentando nos mostrar? Que cenário há por trás da névoa? Atraídos pela voz de Vivian, o público, extasiado, olhou para a névoa branca que se dispersava lentamente, engolindo em seco, nervoso, com medo de perder o próximo momento. Uau! Conforme a névoa se dispersava, a figura saltitante de Altaria parou com um som nítido, deixando todos momentaneamente atordoados. O som era como uma floresta inflamada por uma faísca, espalhando-se rapidamente. Era como um lago invadido pelo frio, instantaneamente coberto por cristais de gelo, transformando a superfície ondulada em uma camada de gelo num piscar de olhos. Esse som era quase assim como uma explosão, o som crepitante se espalhou instantaneamente claro e agradável. A névoa se dispersou. Alguns membros da plateia prenderam a respiração, olhando para dentro. Alguns pareciam confusos, curiosos sobre a coisa diante deles. E alguns espectadores experientes arregalaram os olhos, suas mãos tremendo levemente contra o corrimão. No palco, a névoa havia desaparecido. E não apenas a névoa desapareceu, mas também as penas de algodão. As penas de algodão, que flutuavam como uma cortina branca, também desapareceram de vista quando a névoa deixou de obstruir a visão. No lugar deles, era uma escultura de gelo colossal. Era um grande Pokémon pássaro, sua textura intrincada delineada por cristais de gelo e as penas brancas imaculadas dentro. A aparência externa exibia penas azuis formadas por camadas de gelo. As bordas das penas nas asas perfeitamente formadas e uma crista na cabeça composta de 3 cristais de gelo romboidais azuis profundos dando uma alma à escultura. Sua cauda, curvada naturalmente como uma bandeira, acrescentava a sensação incrivelmente realista. Diante de seus olhos, este Pokémon estava vivo e respirando. Uma encarnação do gelo. Que Pokémon é esse? Blake na plateia exclamou espantado. Ele nunca tinha visto um Pokémon tão nobre antes. A escultura de gelo realista o fez sentir como se estivesse vendo uma existência viva e nobre. Lindo! Muitas mulheres, ao verem esse Pokémon, demonstraram expressões de admiração. Um Pokémon tão elegante, a palavra beleza, não poderia nem começar a descrever seu espanto. Até os coordenadores ficaram em silêncio. A dificuldade de criar esta escultura de gelo para Altaria, as técnicas envolvidas, eram simplesmente aterrorizantes. Esculturas de gelo eram comuns em concursos Pokémon, mas, aparecendo sob os movimentos de Altaria, davam às pessoas uma sensação de sufocamento. Difícil de superar. Isso é, Pokémon lendário da região de Kanto. Articuno. Alguns membros da plateia que reconheceram o Pokémon finalmente quebraram o silêncio, gritando alto. Articuno. Pokémon lendários? Num instante, o local explodiu em discussão mais uma vez. É realmente Articuno. A enfermeira Joy falou do painel de jurados.
Formar uma escultura de gelo de um Pokémon lendário. Ele é realmente ousado. No entanto, embora eu nunca tenha visto Articuno, esse gelo realmente exala o charme de uma escultura de gelo. É lindo. Isso me faz querer ver um Articuno de verdade com meus próprios olhos. Espere um momento. Algo não está certo. Criar uma escultura de Articuno usando defesa de algodão. Como isso é possível? No momento seguinte, o painel de juízes também entrou em debate. A descida das penas de algodão foi testemunhada por todos. Embora a névoa subsequente tenha obscurecido as penas, não havia como as penas formarem naturalmente o formato de um Articuno. Esse nível de controle intrincado simplesmente não poderia aparecer neste palco. Embora ele seja muito talentoso, mas treinar a defesa de algodão de Altaria até esse ponto, com Altaria e sua idade, é simplesmente impossível. Isso está além das suas habilidades. De fato, também é impossível combiná-lo com vento para formar a escultura depois. A névoa estava bem ali e se houvesse vento, definitivamente haveria ondulações na névoa. Enquanto o público discutia sobre Articuno, alguns coordenadores e juízes discutiam a combinação irreal de defesa de algodão e raio de gelo. De repente não houve mais desenvolvimento. Até mesmo a pontuação de Terrance permaneceu indeterminada. Vivian olhou ansiosamente para o painel de jurados, apenas para vê-los em um debate acalorado. O local ficou caótico por um tempo. Naquele momento a enfermeira Joy pareceu perceber algo e exclamou: "Fomos enganados. Por que tem que ser defesa de algodão?" "Enfermeira Joy, você está dizendo." Os outros dois juízes olharam para ela. A enfermeira Joy assentiu e disse: "E se, em vez de defesa de algodão, fosse dança das penas, o que Altaria apresenta-se?" Capítulo 203. Ambição. Dança das penas? Os dois franziram a testa, relembrando cuidadosamente. Altaria pode aprender a dança das penas? Dança das penas era um movimento característico da família Pidgeot na região de Kanto. Embora alguns outros Pokémon também pudessem usá-lo, eles não tinham nenhuma impressão de Altaria fazendo isso. Normalmente, eles não podem usá-lo, explicou a enfermeira Joy. Mas no exame de criador intermediário, há um curso chamado Teoria Genética. Não sei se algum de vocês já ouviu falar dele. Genética. Raul contesta e Sukizo pararam um pouco, seus olhos brilhando. Movimentos herdados? Sim. O defesa de algodão envolve o corpo em algodão macio e fofo para a defesa, aumentando suas capacidades defensivas. Embora também possa dispersar penas para formar uma camada protetora, isso se desvia da intenção original do defesa de algodão. No começo, eu também pensei que o competidor Terrance estava planejando se apresentar usando uma forma modificada de defesa de algodão. Mas foi só no final que percebi que não era defesa de algodão, mas sim outro movimento completamente diferente: espalhar penas para envolver o oponente, que é dança das penas. Comparado ao defesa de algodão, dança das penas é melhor. Defesa de algodão depende do próprio Pokémon. Se separado do Pokémon, sua eficácia diminui. No entanto, dança das penas utiliza apenas como extensões de seus próprios braços para bloquear os ataques do oponente. Em comparação ao defesa de algodão, dança das penas oferece maior flexibilidade. Em termos de capacidade defensiva, defesa de algodão é superior, mas em termos de flexibilidade, dança das penas tem a vantagem. Construir a escultura de gelo de Articuno usando dança das penas como base reduziria significativamente a dificuldade. No entanto, como dança das penas é tão único em Altaria, criou o equívoco de ser mais como defesa de algodão, daí o choque. Movimento herdado. Os três saíram do devaneio e olharam para a escultura de gelo realista de Articuno na arena, com um pensamento se formando em suas mentes. A defesa formidável do defesa de algodão, combinada com a flexibilidade do dança das penas, esses dois movimentos, até certo ponto, podem enfraquecer os ataques do oponente? Se esses dois movimentos pudessem ser combinados, seria realmente assustador. No mesmo nível, qual movimento poderia prejudicar seriamente Altaria? Seria muito difícil. Na verdade, Terrance também havia cogitado essa ideia, mas até então ele não tinha conseguido combinar a dança das penas, um movimento que originalmente não pertencia à Altaria, com a defesa de algodão, a assinatura de Altaria, que era provocada por suas penas de algodão características. Dança das penas espalhando penas para atrapalhar os ataques do oponente, o que significa que diminui o poder de ataque do oponente. Defesa de algodão, por outro lado, faz com que as penas se multipliquem instantaneamente, envolvendo a pessoa, formando um poderoso escudo defensivo. Duas maneiras diferentes de atrapalhar levam ao mesmo resultado, mas ao mesmo tempo, no mesmo momento. Combinar esses dois movimentos perfeitamente está atualmente além das capacidades de Altaria. "Vamos dar o placar", disse Raul contesta. Eles já tinham atrasado o suficiente. Se não marcassem agora, a próxima apresentação poderia não ser concluída. Ele tinha falhas, mas as falhas não ofuscavam sua beleza, disse a enfermeira Joy. 10 pontos. Sukizo hesitou antes de dizer. Os três ficaram em silêncio, perdidos em pensamentos, então olharam para a plateia. Sentindo a atmosfera entusiasmada, cada um deles finalmente deu uma nota 10. Essa foi uma pontuação perfeita, 30 pontos. Terrance notou que as pontuações tinham sido dadas e ficou levemente surpreso. Ele então se curvou para o público e o painel de juízes, lembrou Altaria, que estava circulando acima de Articuno, e começou a descer da arena. Terrance-senpai. De volta ao saguão, Terrance imediatamente notou os olhares perplexos de Sora, Reiko e os outros. A apresentação foi excelente, a mais linda que já vimos até agora. Mas por que o painel de juízes hesitou durante a pontuação? Sora olhou para Terrance, intrigado. O processo de pontuação de Terrance foi o mais lento da história. Embora o resultado tenha sido bom, o processo pareceu um pouco estranho. Terrance sorriu sem prestar muita atenção. Acho que os juízes estavam considerando se essa performance merece essa nota. Merece essa pontuação? Os outros ficaram perplexos. Eles não entenderam as palavras de Terrance. Uma performance tão magnífica havia deixado todos atônitos.
Por que haveria qualquer hesitação? Por causa da névoa e da escultura de gelo. Durante a criação da escultura, a névoa obscureceu a figura de Altaria. Embora houvesse uma boa construção e contraste entre a escultura de gelo e o reaparecimento de Altaria, e a escultura de gelo em si fosse muito espetacular. O foco do concurso Pokémon é, em última análise, o Pokémon, é um palco para mostrar o charme inerente do Pokémon. Não apenas a cena deslumbrante criada pela combinação final de movimentos. Nessa performance, o brilhantismo dos movimentos ofuscou o charme do Pokémon em si, o que contradiz um pouco a essência do concurso Pokémon. É por isso que os juízes hesitaram. Terrance explicou, deixando claro para os coordenadores evitarem qualquer parcialidade. Então por quê? Reiko estava prestes a perguntar, mas se conteve perdida em pensamentos. Eu não sei. Terrance riu. Ele não explicaria mais. Isso era problema dele. Porque Terrance estava confiante de que mesmo com essa abordagem, ele poderia passar no julgamento primário. Até mesmo alguns coordenadores não conseguiam entender a razão por trás da pontuação perfeita, mas Terrance viu claramente. É o público. O público prefere performances deslumbrantes, enquanto apenas alguns, incluindo o painel de jurados, dão ênfase ao charme do Pokémon. Desta vez, a combinação de movimentos de Altaria não deixou de mostrar seu charme. O charme da espécie de Altaria está em suas penas de algodão e sua voz. Ambos foram exibidos no palco e não deixaram nada a desejar, foram até excelentes. Embora o raio de gelo final que formou Articuno tenha atordoado e impressionado o público, ele, sem dúvida, relegou as penas e a voz a uma posição mais secundária. Durante toda a performance, parecia que o objetivo principal de Terrance era criar a escultura de gelo. Isso levou a uma ilusão em que combinações de movimentos deslumbrantes tinham precedência sobre a exibição do charme do Pokémon. Então, enquanto o painel de juízes hesitava durante a pontuação, os sentimentos do público eram diferentes. Eles entendiam pouco e perseguiam mais o externo. Terrance aproveitou esse ponto, escondendo a ênfase no charme Pokémon durante a performance e, em vez disso, exibindo movimentos deslumbrantes para atrair o entusiasmo do público. O que Terrance queria era reconhecimento, não apenas um mero título. Com seus pensamentos claros, Terrance começou a ponderar como proceder. No final, ele relutantemente escolheu esse método. Enquanto ele exibia o charme próprio do Pokémon, não foi pior do que os outros competidores, talvez até melhor. Só que comparado à sua própria performance, enfatizar o charme inerente do Pokémon ficou em segundo plano. Afinal, esta não era uma avaliação sobre superar a si mesmo, mas uma competição entre concorrentes. Então, Terrance concluiu que poderia passar da primeira rodada. Quanto à pontuação perfeita, essa foi a única parte inesperada para Terrance. Talvez seja por causa do entusiasmo do público, murmurou Terrance. Os pensamentos de Raul Contesta e Sukizo também estavam nessa linha. No passado, a razão pela qual os coordenadores não ganhavam muito reconhecimento era porque o concurso Pokémon buscava mostrar demais o charme do próprio Pokémon, perdendo um pouco da diversão no processo. Ao longo dos anos, houve inúmeros exemplos de Muk, Seviper e Gloom ganhando o título de melhor coordenador. Esses coordenadores eram, sem dúvida, excelentes e alinhados com a essência do concurso Pokémon, mas eles não atendiam às massas, então permaneceram desconhecidos. Comparados às partidas de treinadores que todos podiam entender e ficar animados, os concursos Pokémon anteriores eram mais como autoindulgência, compreendidos apenas por alguns que apreciavam a dificuldade e o sucesso de mostrar o charme do próprio Pokémon como um coordenador top. A maioria dos principais coordenadores permanece desconhecida do público. Mas quando Wallace se tornou o coordenador principal, ele conquistou muitos fãs e ganhou uma quantia enorme em patrocínios. Esse Terrance, pensou Raul Contesta. Esse Terrance. Sukizo estava atordoado. Suas ambições são grandes. Ele não está apenas almejando a posição de coordenador principal. Ele também quer se tornar o próximo Wallace, ou até mesmo superá-lo. Capítulo 204. Entrando dominantemente no segundo turno. O título de coordenador top não é tão prestigioso. É ainda menos valioso do que o título de campeão de uma competição da liga, como a Conferência Índigo ou a Conferência Sempre Grande. Terrance assistiu a muitos vídeos de principais coordenadores vencendo. Alguns usaram Haticat habilmente dentro dos 5 minutos especificados para reduzir os pontos de apelo de seus oponentes de acordo com os critérios do concurso Pokémon, garantindo assim a vitória. Outros usaram o fedor de Gloom para vencer, alguns utilizaram Butterfree habilmente dentro das regras, arrastando a partida até o fim, derrotando o Tiranitar do oponente. Quando o tempo acabou, o lado com mais pontos de apelação foi declarado vencedor. Nessa fase, a força era secundária. Enquanto o charme do Pokémon fosse exibido, os pontos de apelo do oponente diminuiriam. Quando o tempo acabasse, o lado com mais pontos de apelo venceria. Aqueles que habilmente usaram as regras do concurso Pokémon para ganhar o título de top coordenador foram realmente impressionantes. Eles eram verdadeiros coordenadores e personificavam a essência dos concursos Pokémon. No entanto, a consequência dessa abordagem foi que era muito parecida com um truque barato, resultando em sua habilidade de combate real sendo muito inferior à dos treinadores tradicionais. É até difícil para o público aceitar porque eles não entendem que exibir o charme próprio de um Pokémon também é um tipo de força. Embora essa seja a regra dos concursos Pokémon, o público tem o direito de não aceitá-la. No palco do concurso Pokémon, o coordenador máximo fica no topo, mas quando ele sai do palco do concurso Pokémon, o status de coordenador máximo diminui muito. Os concursos de Pokémon precisam ser reformados. Raul Contesta certa vez trocou ideias com Wallace e recebeu este conselho. Depois de pensar muito, ele desconsiderou muitas regras anteriores e começou a viajar por toda parte, buscando oportunidades de elevar os concursos Pokémon. Este Terrance é muito inteligente.
Não, é preciso dizer, muito astuto. Com as habilidades deste Altaria, ele poderia facilmente ter avançado para a segunda rodada, mesmo se tivesse usado movimentos simples. Mas ele escolheu fazer tal performance, escondendo os movimentos que destacam o charme do próprio Pokémon durante a apresentação, enquanto externamente exibe uma combinação deslumbrante para atrair o público. Ele está tentando criar um problema para mim? Hao contesta Ryu interiormente. Que criança irritante, mas ele gostou, possuindo tanto ostentação quanto força, e entendendo as deficiências atuais dos concursos Pokémon. Era diferente dos extremos dos coordenadores que simplesmente tinham força ou buscavam ostentação. Este competidor Terrance tinha visto através da essência do mestre do concurso Wallace e tinha começado a imitá-lo fortemente. Já que ele está disposto, vamos dar uma chance a ele. Sua força não é ruim, e ele também não é muito velho. Se ele realmente puder se destacar entre muitos principais coordenadores, isso também seria uma bênção para os concursos Pokémon. 10 pontos. Então, depois que os três discutiram, eles decidiram dar uma nota alta para Terrance, fazendo com que o público ressoasse mais emocionalmente e dando um bom impulso a Terrance. Esse impulso unilateral se deve ao fato de que os concursos Pokémon estão em ascensão atualmente. Se os concursos Pokémon já fossem uma competição de larga escala como a de conferência sempre grande, mesmo que Terrance fosse muito bom, essa situação nunca teria acontecido. Se ele quer ser o próximo Wallace, vamos dar a ele uma chance para ver se ele consegue lidar com isso. Cabe a ele provar a si mesmo. 25 pontos. O resultado do julgamento primário de Sora foi 25 pontos, uma melhoria de 0,2 ponto desde a primeira vez que ela participou do concurso Pokémon. Mas dessa vez ela usou o Pokémon recém-capturado para sua performance, então seu progresso foi bem significativo. 21 pontos, 20 pontos, que azar. Os dois amigos treinadores de Reiko relembraram suas próprias pontuações, lamentando instantaneamente. Reiko tinha uma expressão como se já tivesse previsto isso, sorrindo enquanto olhava para a tela grande. Os 8 candidatos que avançaram foram logo anunciados. Após um bip, a atenção de todos se concentrou na tela grande. Como isso pode ser? As pupilas de Sora se contraíram, dizendo desapontado. Entre os 8 que avançaram, eu não estou lá. Reiko também pareceu surpresa na tela grande. Sua pontuação de 26,4 pontos a colocou inesperadamente em terceiro lugar entre os 8. Os concorrentes nesta conferência Lilikov são todos muito fortes. Reiko comentou. No nível da conferência Verdantur, 25 pontos facilmente garantiriam um avanço para a segunda rodada da batalha de concurso. No entanto, esta conferência Lilikov viu um aumento total de 1 ponto em relação aos 25 pontos básicos. Sora. Reiko olhou para Sora e a viu já se recuperando, embora ainda incapaz de esconder sua decepção. Reiko, você tem que continuar lutando. Reiko olhou para Sora e notou que ela havia recuperado sua compostura, embora não conseguisse esconder sua decepção. Reiko, você consegue? Tudo bem, eu definitivamente vou conseguir. Enquanto falava, Reiko notou a pontuação de 30 pontos de Terrance no topo da tela grande, e não conseguiu deixar de olhar para Terrance envergonhada e disse, Terrance, estou ansiosa pela nossa batalha. Claro, Terrance assentiu. Para a batalha do concurso de julgamento secundário, Terrance também estava pensando em como maximizar seu trunfo. Terrance sempre foi claro sobre seu objetivo. Ele não pretendia ser um criador de alto nível, um treinador de nível mestre ou mesmo um coordenador de alto nível. Esses eram apenas meios. Contanto que ele pudesse fornecer às crianças da velha Casa Verde o capital para perseguir seus sonhos por esses meios, era o suficiente. Ao mesmo tempo, Terrance participou de concursos Pokémon para garantir que Bealtifre pudesse ficar no estágio final do grande festival. Esses caminhos coincidentes não são algo que Terrance pode perseguir sozinho. Os concursos Pokémon e a oportunidade de permitir que as crianças da velha Casa Verde perseguissem seus sonhos não eram contraditórios. Ele também poderia ganhar reputação, benefícios e várias outras coisas por meio da identidade de um coordenador. Em todo caso, se ele quisesse fazer algo, ele não deveria perder tempo e deveria se esforçar para maximizar a eficiência. Se eu pudesse me tornar um coordenador como Wallace, todos os meus problemas seriam resolvidos. Se eu pudesse me tornar um criador sênior, todos os meus problemas também seriam resolvidos. Se eu pudesse me tornar um treinador no nível Elite 4, ainda poderia resolver todos os meus problemas. Há muitos caminhos para escolher. Tudo depende de como Terrance decide prosseguir. Ele tem inúmeras opções disponíveis para ele, mas independentemente de qual caminho ele escolher, ele só tem o potencial e pode ainda não atingir esse nível. De qualquer forma, tenho que participar de concursos Pokémon. Já que é esse o caso, devo fazer o meu melhor e exigir de mim mesmo os padrões de um mestre de concursos. Dê a performance mais magnífica, lute as batalhas mais bonitas. Altaria é diferente de Bealtifre, é muito mais forte e mais dominante. Comparado ao estilo de batalha de Bealtifre, não é inferior aos outros em nenhum aspecto. Então, coordenação e batalha são inseparáveis. Mesmo que seja uma batalha de competição, Altaria pode mostrar seu lado dominante, permitindo que o público experimente a emoção das batalhas de treinadores, sem também ignorar a regra dos pontos de apelo. Somente fazendo isso posso me aproximar do status de Wallace e ganhar mais reconhecimento. Focar somente em exibir o próprio charme é muito específico e tem poucos admiradores. Buscar apenas ostentação e excitação vazia não se alinha com o significado dos concursos Pokémon. Realmente não é fácil. Que Wallace seja bem impressionante por ter alcançado esse nível. Capítulo 205, Dança do Dragão. Ainda era o mesmo palco, mas também diferente de antes. Como a batalha do concurso era uma batalha de 2 pessoas, o público nas arquibancadas estava claramente mais animado. Primeira luta. Terrance contra Alex.
Os confrontos nos concursos Pokémon são realmente imprevisíveis. A primeira batalha do concurso foi um confronto entre os dois melhores competidores que receberam as maiores pontuações na avaliação primária. Aquele rapaz de roupa azul está a apenas uma fita de distância, não está? No painel de jurados, Raul Contesta relembrou as informações de Alex. Com 4 fitas, ele está a apenas uma de se classificar para o grande festival, completamente diferente dos coordenadores que estão participando apenas para completar o número. Quando Terrance jogou sua Pokébola, um grito agudo imediatamente se seguiu, e Altaria começou a bater suas penas de algodão, dançando no ar acima da arena. Voou chamas e romperam instantaneamente, inúmeras faíscas brilhando, embelezando um Vulpix enquanto ele ascendia elegantemente para a arena. Com Vulpix e Altaria no ar tomando posição, Alex ordenou que Vulpix tomasse a iniciativa, liberando uma rajada de fogo. Interessante. Terrance estalou os dedos, dizendo suavemente Dança do Dragão. Terrance viu a primeira apresentação de Alex. Foi uma exibição deslumbrante combinando extrasensorial e explosão de fogo, onde Vulpix manipulou as chamas com extrasensorial, controlando sua direção, exibindo uma dança com fogo. Essa performance rendeu mais de 29 pontos. Se não fosse por Terrance, Alex teria sido o primeiro. Mesmo sem evoluir, Vulpix ainda pode demonstrar controle sobre o poder psíquico, e até mesmo sobre as chamas intangíveis. Essa habilidade é digna de tal pontuação. Dança do Dragão. Como Terrance esperava, no momento em que Altaria se esquivou, a chama em forma de repentinamente desviou em sua direção. Vamos ver quem ganha. O Rajada de Fogo manipulado por poder psíquico e o Altaria confiando em seus movimentos de dança para se esquivar começaram uma perseguição. Os Rajada de Fogo seguiram Altaria de perto, um perseguindo, o outro desviando, criando um lindo visual. Alex está perdendo. Alguém que estava observando de repente comentou. Embora o Rajada de Fogo fosse controlado por poder psíquico, ele não conseguia evitar que a energia se dispersasse. Enquanto a velocidade do Rajada de Fogo aumentava com a entrada de poder psíquico de Vulpix, a velocidade de Altaria também estava aumentando constantemente. Alex não esperava que Terrance fizesse Altaria usar Dança do Dragão para se esquivar. Se fosse apenas uma esquiva normal, o Rajada de Fogo controlado por Vulpix teria alcançado rapidamente. Mas sob o estado Dança do Dragão, Altaria parece estar brincando com este Rajada de Fogo. Não importa o quanto o poder psíquico de Vulpix se rompe ou sua velocidade aumenta, ele ainda não consegue alcançar Altaria, cujas estatísticas também estavam aumentando continuamente. Alguém explicou. O poder explosivo da Vulpix não se compara ao crescimento da Altaria. Alguém mais destacou o ponto-chave. A explosão de fogo se dissipou, e Altaria não se feriu. Vivian gritou. Conforme os pontos de apelação diminuíam, Alex balançou a cabeça levemente. A manipulação do Rajada de Fogo que nunca havia falhado com ele antes, de fato falhou aqui. O oponente diante dele era diferente de qualquer um que ele já havia enfrentado antes, exigindo uma abordagem mais séria. Vulpix, use o espiral de fogo. Voou com o movimento de sua cauda, Vulpix criou uma onda de calor, criando um tornado de chamas que transformou a arena em um purgatório. O tornado de chamas correu pela arena, parecendo querer engolir a Altaria no céu. Não deveria ser tão simples, certo? Terrance levantou uma sobrancelha levemente. Como esperado, no momento seguinte, Alex sorriu e exclamou alto, transforme espiral de fogo em rajada de chamas. Estrondo. O rodopiante espiral de fogo se despedaçou em inúmeras serpentes de fogo que surgiram sob imensa pressão, parecendo uma chuva de meteoros reversa, avançando em direção à Altaria. Uau! O competidor Alex usou o poder psíquico de Vulpix para interromper o espiral de fogo e formou rajada de chamas. Incrível, com um ataque de alcance tão amplo, Altaria ainda consegue desviar? A resposta foi não. A explosão repentina de chamas, acompanhada por inúmeras serpentes de fogo, cobriu quase toda a arena. Altaria seria inevitavelmente atingida e então, de acordo com a expectativa de Alex, os pontos de apelo de Terrance despencariam diretamente. Mas, por que ele se esquivaria? Terrance deu instruções para Altaria. Devore-os, use investida do dragão. Uau! Em um instante, inúmeras chamas azul-púrpura irromperam de Altaria. Piar! O grito agudo abalou os corações de todos que o ouviram. Enquanto o corpo de Altaria era envolvido por essas chamas azul-púrpura, era como se uma corrente na linhagem de Altaria tivesse se rompido. Diante de inúmeras serpentes de fogo, faíscas e brasas, a aura de Altaria estava surpreendentemente calma. As chamas azul-púrpura parecem conceder a Altaria um tremendo momento. O que era inicialmente uma situação difícil cercada por serpentes de fogo, agora, sob a forma atual de Altaria, havia desaparecido completamente. Em vez de, as chamas azul-púrpura que cercavam Altaria se transformaram em uma enorme onda em forma de dragão, usando suas garras dianteiras resistentes para cortar as faíscas que se aproximavam. Incontáveis serpentes de fogo foram engolidas pela onda de energia azul-púrpura sem causar a menor ondulação. Com seu poder surpreendente, Altaria continuamente teceu através do rajada de chamas, virando o movimento de cabeça para baixo. A explosão de chamas evoluída do próprio espiral de fogo não era tão poderosa quanto a original e, juntamente com o fortalecimento de Altaria através da dança do dragão e o ataque do dragão estimulado por sua formidável linhagem do tipo dragão, as serpentes de fogo que espirravam na frente de Altaria eram como butias, incapazes de fazer qualquer coisa. Terrance percebeu de repente. Um ano atrás, ele era assim, Alex, confiando em mudanças de movimentos para reduzir os pontos de apelo do oponente e então, encontrando as falhas do oponente para vencer. Mas agora, com Altaria na arena, ele não precisava fazer isso. As habilidades de coordenação de Vulpix realmente não eram ruins. Qualquer competidor que enfrentasse esse Vulpix teria uma batalha difícil. Entretanto, em termos de força real, Vulpix é muito inferior a Altaria.
Primeiro, os pais de Altaria, um é um Pokémon de nível Senhor Supremo e o outro é um Pokémon cuidadosamente nutrido por um criador de nível superior, combinado com seus pontos fortes, e então pelas mãos de um criador de nível superior e com o uso de inúmeros materiais preciosos. Um fluido nutritivo foi inventado para estimular seu talento de tipo dragão. Este ponto de partida não era algo que qualquer Pokémon poderia ter. Mais tarde, sob os cuidados meticulosos do criador Terrance, Altaria aprendeu o formidável movimento do tipo dragão, investida do dragão, ainda jovem. Além disso, recursos nunca faltaram, com a Academia da Coroa servindo como um apoio significativo. Pode-se dizer que nos últimos 2 anos, a comida e o treinamento de Altaria foram ótimos. Com 2 anos de cuidadosa nutrição, pode-se dizer que Altaria é o Pokémon no qual Terrance dedicou mais esforço. Então, como ele ainda pode não suprimir o oponente? Capítulo 206, Imparável. A força de Altaria é impressionante, comentou Raul contesta dos assentos dos juízes, interiormente surpreso com o poder de Altaria. A idade dela também não deve ser muito grande, no máximo 30 meses. A enfermeira Joy ficou ainda mais surpresa. Isso significava que Altaria ainda tinha um espaço significativo para melhorar. Como exatamente ele foi criado? Vários indivíduos observadores ponderaram. Viagens simples e desafios de ginásio não poderiam criar um Pokémon assim. Isso já estava no mesmo nível da força principal de um líder de ginásio experiente. Aquele Beltifle não é o as de Terrance, este Altaria é, concluíram os jurados. Precisamos reavaliar o valor de Terrance. Raul contesta começou a pensar. Ele inicialmente pensou que Terrance poderia ter a chance de se tornar o próximo Wallace. Wallace, vindo do ginásio de Sotopolis. Tem um mestre que detém as identidades duplas de coordenador superior e líder de ginásio e era conhecido como um mestre do tipo água. Sob todo esse cuidado, combinado com o trabalho duro e talento de Wallace, bem como seu Pokémon As, Milotic, que evoluiu de um Feebas após acumulação constante, Wallace se tornou um mestre de competição. Se Terrance fosse apenas um treinador comum, mesmo que também fosse um criador e tivesse um talento mais surpreendente que o de Wallace, ele nunca conseguiria chegar ao fim. A ascensão ao título de nível de mestre precisa de vastos recursos e oportunidades. Pessoas trabalhadoras nunca faltam, mas o que falta é sorte. Terrance era muito trabalhador e ganhou o título de criador júnior aos 10 anos. Mas isso não era nada de especial. Foi somente porque ele tinha uma maneira madura de pensar que ele conseguiu alcançar tanto. Conforme ele envelhece, essa conquista se tornaria cada vez mais insignificante. No final, ele simplesmente se perderia entre as fileiras dos criadores intermediários, incapaz de progredir mais. No entanto, Terrance teve sorte de encontrar o mestre Vitor, que o confundiu com um garoto de 10 anos, e lhe deu ajuda e orientação. Esse foi o ponto de virada para Terrance. Ao ingressar na Academia da Coroa, vários recursos foram investidos. Sem a biblioteca e o corpo docente da academia, ele nunca teria conseguido fazer o exame de criador intermediário em 2 anos. Sem essas circunstâncias fortuitas, ele não seria capaz de utilizar créditos e várias recompensas para trocar por recursos de criação de Pokémon e Altaria. Mismagius, Beltifle e Gravlit nunca atingiriam sua força atual. Ele poderia ter sido um pouco melhor do que um treinador comum, mas não muito. Mas com uma força poderosa apoiando-o, cada Pokémon de Terrance recebeu a melhor comida, o treinamento mais adequado e o cuidado mais eficaz. Como ele poderia não progredir rapidamente? Se Terrance tivesse escolhido outro caminho 2 anos atrás, como o mestre Vitor sugeriu, se tornar um treinador, obter um Pokémon inicial razoavelmente talentoso, viajar, desafiar ginásios e participar de conferências da liga. Talvez agora Terrance já tivesse participado de 2 conferências e chegado ao top 4, mas isso não significaria muito. Há muita gente assim. Ao contrário de agora, embora Terrance não tenha alcançado muito, esses 2 anos lhe deram um enorme acúmulo de experiência. Ele teve sucesso como treinador, suas habilidades de criador melhoraram, ele tem o potencial de desafiar os coordenadores top como coordenador, e sua força como treinador, com um grupo de Pokémon excepcionais, ele é igualmente forte. Em 2 anos, se Terrance tivesse viajado, ele estaria ocupado correndo por aí, sem recursos para criar Pokémon, e sem tempo para estudar ou absorver mais conhecimento. Sem antecedentes, ele teria desaparecido da memória do público. Mas é diferente agora. Sua acumulação é suficiente. Embora tenha levado 2 anos, não é tarde demais para tudo. Ele ainda é jovem. Investida do dragão, é imparável. Vivian observou o inspirador investida do dragão, incapaz de esconder sua surpresa. A chamada armadilha de chamas, dissolvida diretamente diante de uma energia ainda mais forte, sem causar qualquer perturbação. Quando você tem força, não há necessidade de aderir a regras e restrições. A força absoluta pode superar todas as habilidades. Além disso, nossas habilidades não são de forma alguma inferiores às deles. Neste momento, Terrance e Altaria estavam em perfeita sincronia. Sob a supressão da força, as chamas de Vulpix foram completamente engolidas. Agora, os pontos de apelo de Alex eram quase 0. Acabou. Assim como Terrance disse, a vitória pendeu para ele. Não apenas neste round, mas ele também esmagou completamente seu oponente no segundo round com uma vantagem esmagadora. Até mesmo seus pontos de apelação permaneceram ilesos. 1 ano atrás, ao participar de concursos Pokémon, Terrance precisava trocar pontos de apelo por algumas oportunidades em batalha. Mas agora, ele pode alcançar a vitória completa com sua força e coordenação. Isso deve ser parecido com Wallace, certo?
para esmagar oponentes com força absoluta e desempenho absoluto, exceto que meus oponentes atuais são aqueles coordenadores que não participaram do grande festival, enquanto seus oponentes são aqueles que dominaram o grande festival e obtiveram o título de coordenador superior. Só assim alguém pode ser digno do título de mestre do concurso. Com esse ímpeto, Terrance derrotou sucessivamente o segundo e o quarto maiores pontuadores na avaliação primária, mostrando uma superioridade inigualável. Quando participou pela primeira vez da Conferência Verdantur, Terrance não tinha essa mentalidade. Mas como Terrance contemplou, ele já havia perdido o exame de criador intermediário. Juntamente com a batalha contra Steven e uma compreensão mais aprofundada dos concursos Pokémon e das experiências de Wallace, a mentalidade de Terrance mudou. Afiei uma espada por 2 anos e agora ela está fora da bainha. Após 2 anos de acumulação, o grande festival finalmente chegou. Ele será transmitido ao vivo por toda a região de Hoenn e de acordo com a tradição da velha Casa Verde, as crianças e a vovó Arlan definitivamente assistirão. Quando Swablu evoluiu para a altaria, Terrance já tinha crescido. Nesse caso, não há necessidade de permanecer discreto. Por que não tomar a posição de coordenador top com a atitude mais assertiva? A próxima oponente Reiko. Depois de derrotar 2 oponentes em sequência, a força de Terrance e a altaria ficou evidente. Os 2 amigos treinadores de Sora e Reiko não estavam otimistas sobre ela. Reiko lutou 2 batalhas, uma contra o último colocado na primeira rodada e outra vez vencendo por sorte. Para conseguir chegar ao final, a sorte desempenha um papel importante. Enquanto Terrance vem derrotando fortemente oponentes o tempo todo, mostrando grande superioridade. Não importa como você olhe para isso, as chances de Reiko vencer eram muito baixas. Vamos! Olhando para Reiko fingindo estar calma, Sora riu, lembrando da primeira vez que lutou contra Terrance. Ela estava ainda mais nervosa que Reiko. Terrance-senpai parece ter ficado ainda mais forte. É muito mais fácil para a altaria mostrar seu lado dominante em comparação a Beltifle, o que levou à mentalidade de Terrance. A mentalidade de um treinador é maior que a mentalidade de um coordenador, então o resultado da batalha parecia inevitável. Capítulo 207, Yu Tachibana. Participantes e espectadores podiam sentir a força de Terrance. Entre eles estavam coordenadores e espectadores que tinham visto a Conferência Verdantur, e ao reconhecer Terrance logo no início, eles o estavam seguindo de perto. Agora não havia necessidade de ele provar suas capacidades. Ele já havia ganhado 4 fitas e até eliminado um coordenador que estava a apenas um passo de participar do grande festival. Não há dúvidas de que Terrance é muito forte. Ele é bem incrível. Blake coçou a cabeça na plateia. Ele não entendia de concursos Pokémon e estava ali só por diversão, como muitos outros, mas a performance e as batalhas de Terrance sem dúvida os impressionaram muito. Terrance chamou a atenção de muitos apoiadores do concurso Pokémon quando participou pela primeira vez da Conferência Verdantur. Sua performance naquela época lhe rendeu uma chance de ser notado, e agora com sua força e a esperança de vencer novamente, essa atenção se transformou em apoio. Muitos até começaram a torcer por Terrance, torcendo por ele com entusiasmo. Yu Tachibana era uma ávida apoiadora do concurso Pokémon. Ela era de cidade de Lavaride, onde seus avós aproveitaram a oportunidade durante o desenvolvimento da cidade para começar um negócio de fontes termais. Hoje seu negócio é um dos melhores em cidade de Lavaride. E muitos imitadores seguiram o exemplo depois de ver os lucros lucrativos gerados pelo negócio de fontes termais de sua família. Quanto mais cedo você estabelecer algo assim, melhor tende a se sair. Além disso, com a boa reputação das fontes termais da família Tachibana, eles estão sutilmente se posicionando para se tornarem os número 1 em cidade de Lavaride. Eles até parecem estar se movendo em direção à aquisição de outros negócios de fontes termais, visando monopolizar a indústria de fontes termais em cidade de Lavaride. Embora não tão privilegiada quanto Steven, Yu Tachibana ainda pode ser considerada como tendo crescido com uma colher de prata na boca. Esperava-se que ela herdasse o enorme negócio da família e nunca planejasse se tornar uma treinadora. Como tal, ela permaneceu uma pessoa comum sem a identidade de uma treinadora. Yu Tachibana não precisava provar a si mesma através do caminho do treinador. Afinal, quantos treinadores na região poderiam viver tão confortavelmente quanto ela? As fontes termais na cidade de Lavaride eram famosas em Hoenn, e a menos que alguém se tornasse um treinador de elite de nível 4, nem mesmo a receita de um ginásio poderia se comparar à indústria de fontes termais. Yu Tachibana vem de uma boa origem e não tem muitas ambições. No entanto, ela tem um hobby, concursos Pokémon. Ela não participa, mas gosta de assistir diferentes coordenadores realizando suas performances ou batalhas intrincadas e cativantes. Ela admirava coordenadores fortes, especialmente Wallace. No entanto, Wallace já havia se provado e agora era uma figura de nível mestre em concursos Pokémon, esquivo e raramente participando de concursos. Isso tornou difícil assistir a concursos Pokémon de alto nível, especialmente para os apoiadores do concurso Pokémon. Tendo me acostumado com as performances dos principais coordenadores, é ainda mais difícil assistir a concursos Pokémon comuns agora. Yu Tachibana foi uma dessas apoiadoras, cujo fascínio por concursos Pokémon, no entanto, fez com que ela se tornasse uma frequentadora assídua de concursos Pokémon em várias cidades, onde ela satisfazia sua paixão com as poucas batalhas e performances de alto nível que conseguia encontrar. Eu decidi. Yu Tachibana agarrou o braço de seu pequeno companheiro e disse: eu vou seguir esse Terrance. Onde quer que ele participe de um concurso Pokémon, eu irei lá também. A pequena companheira de Yu Tachibana, Yuilise, veio de uma família igualmente boa, vindo de uma grande família de supermercado em cidade de Lavaride.
Yui, o que você acha? Yu Tachibana olhou para sua amiga com os olhos arregalados e disse resolutamente, eu sinto que esse cara vai ser o coordenador top de Oen este ano. Eu tive esse sentimento durante a conferência Verdantur, e agora estou ainda mais certa. Ao segui-lo, eu definitivamente posso assistir a muitas performances emocionantes. Yui olhou fixamente para sua amiga. Yu, você está falando sério? Você se tornou fã desse Terrance? Por causa de seus status, ambos vêm de boas origens e não deixaram de lado suas reservas para torcer como público. A decisão de Yu Tachibana realmente surpreendeu Yui. Fã? Yu Tachibana ficou surpresa e rapidamente balançou a cabeça. Para se tornar meu ídolo, ele ainda não chegou lá. Pelo menos ele tem que chegar ao nível do Mestre Wallace. Tudo bem então se você decidiu. Yui disse desamparada. Ótimo. Depois da competição, iremos bloqueá-lo para perguntar onde ele vai participar do próximo concurso Pokémon. Yu Tachibana assentiu. Dizendo isso, eles voltaram o olhar para a arena onde a batalha de Terrance com Reiko havia se intensificado. A Rosélia de Reiko estava usando dança de pétalas e nevasca de pétalas, causando uma onda feroz de pétalas que varriam todos os cantos como flocos de neve. Tecendo através desse oceano de pétalas, Rosélia observou cuidadosamente os movimentos de Altaria, especialmente o Investida do Dragão. Esse movimento era muito poderoso. Dada a intensidade atual do Dança de Pétalas, ele não conseguia bloquear o Investida do Dragão. Por isso, Reiko e Rosélia estavam observando nervosamente, tentando encontrar uma oportunidade de romper. Olha, o oponente de Terrance está claramente tentando usar as regras do concurso Pokémon para encontrar uma maneira de derrotá-lo, disse Yu Tachibana para Yui. O Investida do Dragão de Altaria é muito forte, e Rosélia não pode enfrentá-lo de frente. Se eles quiserem vencer, eles só podem reduzir indiretamente os pontos de apelo de Altaria. Sim, Yui assentiu repetidamente. Na arena, Vivian também estava comentando, mas de uma forma que mexeu com as emoções do público e deixou o significado claro para todos. O oponente de Terrance já perdeu em mentalidade. Diante da poderosa Altaria, Reiko não ousa enfrentá-la de frente. Embora seja uma batalha de competição, ela continuou se esquivando de forma chamativa, usando as regras para reduzir os pontos de apelo de Altaria. Yu explicou. Mas Rosélia não é tão forte quanto Altaria, e este é o palco do concurso Pokémon, então essa abordagem não está de acordo com as regras? Yui perguntou, confusa. De fato, isso está dentro das regras do concurso Pokémon, e se bem usado, o oponente mais fraco pode definitivamente derrotar o oponente mais forte e Yu assentiu. Mas isso também depende da compreensão de ambos os lados das regras do concurso Pokémon e dos fundamentos de um coordenador. Olha, Terrance não está em desvantagem, apesar das táticas de Reiko. Seus fundamentos de coordenador são excelentes. As tentativas da competidora Reiko de reduzir os pontos de apelo de Altaria foram frustradas desde o início, e foram rebatidas por Terrance a cada passo. Isso só pode significar que os fundamentos de coordenador de Terrance são muito superiores aos de Reiko. Yui assentiu pensativamente. Então, um excelente coordenador pode de fato derrotar um oponente mais forte, mas somente se sua compreensão das regras do concurso e habilidades de coordenação forem maiores que as do oponente. Se o Pokémon do oponente não só tiver a vantagem em força, mas também entender o estágio do concurso Pokémon melhor que ele, então essas chamadas técnicas podem sair pela culatra. Capítulo 208. Vencendo a Conferência Lilikov. Enquanto os dois conversavam, a batalha de Terrance e Reiko estava chegando ao fim. Reiko estava suando muito, seu coração batendo forte. Depois de ver a força de Altaria durante toda a competição, ela sabia que suas chances de vencer em uma batalha direta eram pequenas. Isso foi confirmado pelos competidores anteriores. Altaria definitivamente a esmagaria sem piedade, e tudo estaria dentro das regras do concurso Pokémon. Percebendo que estava em desvantagem, Reiko instruiu Rosélia a adotar uma tática de atraso, esperando reduzir os pontos de apelo de Terrance com uma série de movimentos extravagantes. No entanto, com o passar do tempo, ela percebeu que isso era um erro grave. Isso acabou sendo sua ruína. Não só os pontos de apelo de Terrance não diminuíram, mas ao contra-atacar seus movimentos, ele quase trouxe os pontos de apelo de Reiko a zero. Eu ainda não perdi. Nesse ponto, Reiko respirou fundo. Seus preparativos anteriores foram completamente inúteis. As numerosas sementes sanguessuga, que Rosélia criou secretamente enquanto se movia pelo mar de pétalas, tinham a intenção de surpreender Altaria durante seu ataque Investida do Dragão, mas Altaria parecia não ter intenção de usar esse movimento. Meus pontos de apelo estão quase acabando. Com base no estilo de batalha de Terrance, ele deveria usar Investida do Dragão para o ataque final, certo? Reiko pensou. As numerosas pétalas eram a primeira linha de defesa para interromper o Investida do Dragão de Altaria. Se a semente sanguessuga atingissem e Rosélia se esquivasse com sucesso, ainda poderia haver uma chance de revidar. Ela olhou para o relógio, faltam 90 segundos. Ainda há esperança de um retorno. Ela olhou para Terrance. Dada a situação atual, ele tinha uma vantagem clara. Contanto que ele e Altaria fossem um pouco descuidados, permitindo que as sementes sanguessuga acumuladas de Rosélia atingissem, então tudo seria fácil de lidar. No entanto, no rosto de Terrance, Reiko não viu nenhum sinal de felicidade pré-vitória. Em vez disso, ele parecia calmo e até mesmo inexpressivo. Esse Terrance, ele está prestes a vencer, mas não está nem um pouco animado? Raul Contesta balançou a cabeça, confuso. Sukizo. Isso deve ser temperamento de cabeça fria, certo? Disse a enfermeira Joy. Tenho uma prima que não seguiu carreira de criação, mas se tornou uma treinadora.
Ela disse que para se tornar uma treinadora de ponta, você deve ter a qualidade psicológica de permanecer calmo diante do perigo e não ficar nervoso. Se a vitória faz você se deixar levar, ou você deixa situações difíceis afetarem seu humor, isso mostra que você ainda não está qualificado para ser um treinador de ponta. Isso faz sentido, mas Terrance é apenas uma criança, respondeu Raul Contesta. Diante da vitória, Terrance não demonstrou alegria e ao se deparar com as táticas do oponente, ele pacientemente procurou uma maneira de contra-atacar. Essa compostura veio de seu treinamento sistemático com o professor Julian, que foi modelado com base no treinamento da Polícia Internacional. No entanto, o treinamento que Terrance recebeu foi uma versão parcial, adaptada para um instrutor e não para um polícia internacional. Mesmo assim, o treinamento beneficiou muito Terrance. Embora ele não conseguisse permanecer absolutamente calmo ainda, ele conseguiu se controlar bem durante as batalhas. Somente em circunstâncias muito especiais Terrance perderia o controle de suas emoções ou expressaria seus sentimentos quando tivesse absoluta certeza de que não tinha nada com que se preocupar. Por exemplo, nessa situação, Terrance só precisava ordenar Draco Meteoro e a vitória seria sua. E não importava quais truques Rosélia tivesse, eles não afetariam a Altaria. Isso é, na plateia, Yu Tachibana parecia surpreso. Ele realmente vai usar o Draco Meteoro? Ah, agora faz sentido. Esta batalha é diferente das duas anteriores. Investida do dragão era mais apropriado antes, mas agora, terminar a batalha com Draco Meteoro minimizará resultados inesperados. Entre o painel de jurados, a enfermeira Joy estava secretamente surpresa. Primeiro investida do dragão, e agora Draco Meteoro. E investida do dragão também é um movimento herdado. Quantos movimentos especiais esse Altaria herdou? A Altaria cuspiu uma bola de luz que disparou direto para cima, acima da arena. A imensa energia que continha fez todos temerem que pudesse fazer um buraco no teto. No entanto, eles logo perceberam que suas preocupações eram infundadas. No exato momento em que chegou muito perto do topo, a bola de energia parou de repente e bombardeou todos os cantos da arena. A bola de luz se transformou em inúmeros pequenos raios de luz, caindo como chuva em direção à arena. Eles eram extremamente precisos, como 10.000 flechas perfurando o coração, aparentemente cobrindo quase todos os cantos. Controle brilhante, comentaram os três juízes. Seja o posicionamento do Draco Meteoro ou o cálculo do alcance do ataque, ambos eram requintados e extremamente precisos. Droga, vendo o Draco Meteoro caindo, Reiko franziu a testa e ordenou rapidamente. Use a folha mágica para destruir os ataques acima. Rosélia, assustada com os inúmeros feixes de luz, parou de controlar as pétalas e se concentrou em interceptar os mini Draco Meteors. A Altaria executou o movimento com facilidade. Se tivesse usado o poder total combinado com o talento espantoso do tipo dragão de Altaria, o poder destrutivo rivalizaria com o do investida do dragão, mas Draco Meteoro era difícil de controlar, e a arena inteira teria sido destruída. No ar, inúmeras pétalas foram quebradas pelos raios de luz da bola de energia explodindo. Ao mesmo tempo, folha mágica surgiu para cima, com Rosélia focando toda sua energia em interceptar os raios de luz descendentes. Bum, bum, bum. Sons de explosões ressoaram acima da cabeça de Rosélia, e Reiko suspirou aliviada. No entanto, quando os raios de luz caíram em outras partes da arena, uma onda massiva surgiu sobre ela, liberando um poder imenso. Rosélia gritou ao ser varrida pelas ondas de choque e perdeu a consciência. O quê? Draco Meteoro pousou na arena, mas não atingiu Rosélia diretamente. Reiko pensou que ele havia se esquivado com sucesso, mas ela não esperava que a explosão subsequente do Draco Meteoro criasse uma onda de choque tão massiva. As pétalas que milagrosamente evitaram ser perfuradas pelos raios de luz não foram poupadas pela onda de choque. Conforme a fumaça e a onda de choque se dissiparam, os pontos de apelo de Reiko caíram para zero, e a plateia explodiu em aplausos. O especial sobre o Draco Meteoro é que mesmo os pequenos aglomerados de energia que se separam têm a capacidade de explodir novamente. A enfermeira Joy disse do painel de juízes, a competidora Reiko deveria ter percebido isso quando a folha mágica atingiu parte do Draco Meteoro. Que pena! Mesmo que ela tivesse percebido, não havia nada que ela pudesse fazer. O alcance que o Draco Meteoro cobre é muito vasto, e os pontos de apelo de Terrance ainda eram várias vezes os dela. Com as habilidades de Rosélia, não havia como contra-atacar. O vencedor está aqui! Vivian gritou. O concorrente Terrance venceu a Conferência Lilikov. Vamos dar a ele uma grande salva de palmas. Nesse momento, com a vitória nas mãos, Terrance relaxou e sorriu para o público que aplaudia. No salão, os amigos treinadores de Sora e Reiko não pareciam surpresos com o resultado. Até Reiko aceitou sua derrota graciosamente. Os três juízes começaram a discutir os destaques da batalha e ofereceram palavras de encorajamento para ambos os lados. Na plateia, conhecendo Terrance ou não, todos estavam falando sobre ele. Ele venceu, disse Yui, puxando Yu Tachibana. Vamos, até a saída da passagem dos competidores e pergunte a ele onde ele vai competir em seguida no concurso Pokémon. Capítulo 209. O fã-clube surge. Depois de ganhar sua segunda fita, Terrance retornou ao saguão, pegou sua mochila e se preparou para sair. Terrance-senpai, em qual próxima competição Pokémon você está planejando entrar? Sora perguntou enquanto se aproximava dele. Deveria ser a Conferência de Verdantur, certo? É a que acontece logo depois da Conferência de Lilikov, Reiko adivinhou. Por quê? Você quer evitar enfrentar Terrance? Não. Sora olhou para Reiko com insatisfação. Reiko riu brincadeira, mas seria muito difícil vencer se você encontrasse Terrance novamente. Eu experimentei isso em primeira mão. Observando os dois discutindo, Terrance lembrou e disse, não estou planejando entrar na Conferência Verdantur. Já tenho a fita Verdantur, então não faz muito sentido participar novamente. Ainda não decidi um lugar específico, acrescentou Terrance. Tudo bem, vou participar da Conferência Verdantur novamente, disse Sora.
Ela nem passou no julgamento primário da Conferência Lilikov. Agora mesmo, Sora precisava urgentemente de outro concurso Pokémon para recuperar sua confiança. Nesse caso, vamos nos separar aqui, disse Reiko. Se possível, espero que nos encontremos novamente no grande festival, embora eu não ache que tenha muita chance dessa vez. Terrance assentiu, despediu-se e então planejou ficar no centro Pokémon por um dia para planejar sua próxima jornada. No entanto, do lado de fora da saída dos competidores, duas pessoas pararam Terrance. Elas eram, é claro, Yu Tachibana e Yui Lise. Com licença. Terrance olhou para as duas garotas confuso. Olá, sou Yu Tachibana. Olá, sou Yui Lise. Os dois se apresentaram a Terrance e explicaram suas intenções. Desculpe, ainda não fiz nenhum plano, disse Terrance. Tá. Yu Tachibana olhou para Terrance com decepção e estava prestes a perguntar algo quando uma comoção começou do lado de fora. O que está acontecendo? Os três olharam para fora e viram uma dúzia de pessoas correndo. Mesmo antes de chegarem, suas vozes podiam ser ouvidas. Senhor Terrance, posso perguntar onde você participará do próximo concurso Pokémon? Senhor Terrance, você pode me dar seus dados de contato. Senhor Terrance, por favor, aceite-me como seu aprendiz. Senhor Terrance. Vozes vinham de todos os lados, e todos os três olhavam com os olhos arregalados, bastante surpresos com a cena. Até o próprio Terrance estava completamente atordoado. Quando uma dúzia ou mais de pessoas chegaram ao lado dos três, cercando Terrance, gotas de suor se formaram em sua testa. Ele disse rapidamente, provavelmente irei a um dos concursos Pokémon realizados após a conferência de Verdantur. Senhor Terrance, você pode nos dar uma localização específica ou pelo menos seus detalhes de contato. Uma garota juntou as mãos com uma expressão suplicante enquanto pedia sinceramente a Terrance. Senhor Terrance, você tem Pokéinsta? Posso segui-lo até lá. Terrance sentiu seu couro cabeludo formigando enquanto era cercado por uma dúzia de pessoas o bombardeando com perguntas. Finalmente, ele entendeu o sentimento de irritação. Eu realmente não uso muito a internet. Diante de uma enxurrada de perguntas ansiosas, Terrance hesitou sobre decidir sobre um local específico para o concurso Pokémon. Se ele não estivesse enganado, esse grupo de pessoas deveria ser seus fãs. Terrance ficou surpreso. Tão rápido? Ele pensou que levaria até o grande festival para ganhar algum apoio do público. Mas ele não esperava que depois de participar de apenas 2 concursos Pokémon em Hoenn, ele chamaria tanta atenção, com as pessoas começando a perguntar onde ele competiria em seguida. Na multidão, uma mulher ruiva curta e 2 rapazes se misturaram, observando Terrance. De repente, a mulher ruiva agarrou Terrance e anunciou a todos, eu sou a empresária do Sr. Terrance. Por favor, nos deem algum tempo para pensar, e em breve anunciaremos o próximo destino do Sr. Terrance. Com isso, ela puxou um Terrance perplexo para o banheiro, enquanto os 2 jovens com equipamentos de câmera bloqueavam a multidão com expressões calmas, mas levemente estremecendo. Yu Tachibana olhou para Yui, ambos cheios de confusão. Gerente? Mas ele só participou de 2 concursos Pokémon. Embora sua performance tenha sido boa, porque ele já está sendo tratado como uma grande estrela. Dentro do banheiro, Terrance olhou para a mulher com óculos de armação preta na sua frente, atordoado pela série de eventos inesperados. O que você quer dizer com gerente? Perguntou Terrance. Quando ela o agarrou, ele poderia ter se libertado ou até mesmo a subjugado, mas as ações dela na verdade o ajudaram. Além disso, ele estava curioso sobre as intenções dela. Então, Terrance a seguiu até o banheiro. Foi só algo que eu deixei escapar, a mulher respondeu casualmente. Sou uma repórter. Dizendo isso, ela tirou o microfone da cintura e continuou. Aqueles 2 lá fora bloqueando a multidão, um é cinegrafista e o outro é treinador. Um repórter? Um cinegrafista? Terrance ainda estava confuso. Uma entrevista? A mulher riu. Claro que não. Não somos paparazzi e não estamos particularmente interessados em concursos Pokémon. Na verdade, já nos conhecemos antes. Deixe-me pensar. Você não estava indo de Altaria para a cidade de Slateport, ou talvez fosse. MT, Shinei. Terrance olhou para ela, relembrando o incidente da explosão no Monte Shinei envolvendo a equipe Magma. Ele perdeu o exame de criador intermediário porque estava com pressa para a cidade de Falarbor, e ele teve algumas impressões dela. O iate? Terrance perguntou timidamente. É isso mesmo, então você nos viu, a mulher disse, surpresa. Como você pode ver, embora sejamos semelhantes a uma equipe de repórteres, somos um pouco diferentes de uma equipe de repórteres tradicional. Meu nome é Maki, e sou membro de uma equipe de aventuras. Os 2 lá fora são Ishii e Arvin. Equipe de aventura? Terrance nunca tinha ouvido falar de tal coisa. O que uma equipe de aventura quer comigo? Não é só para me ajudar, certo? Terrance perguntou. É uma longa história, Maki suspirou. Mas você não deveria lidar com aquelas pessoas lá fora primeiro? Meus parceiros podem não conseguir segurá-los por muito mais tempo. Se você confia em mim, por favor, anuncie que seu próximo concurso Pokémon será em cidade de Malville. Maki olhou para Terrance com olhos penetrantes e brilhantes. O concurso Pokémon da cidade de Malville foi realizado após a Conferência Verdantur, programada para pouco mais de um mês depois. Terrance não sabia o que Maki estava fazendo, mas ele precisava contar aos seus fãs, do lado de fora de um local específico. Sua trajetória como coordenador estava apenas começando, e ele precisava do apoio do público, o que foi crucial para construir sua popularidade. Explique tudo para mim depois, disse Terrance, então saiu e caminhou para fora. Observando as costas de Terrance, Maki ficou momentaneamente atordoada. Apesar de ser muito mais velha que ele, ela se sentiu estranhamente passiva nessa situação. Não importa, idade não importa. Contanto que ele seja um treinador forte. Lá fora, Ishii e Arvin estavam bloqueando a multidão, explicando e enrolando. Até que Terrance apareceu, para grande alívio deles. Pretendo participar do concurso Pokémon da cidade de Malville. Obrigado a todos pelo apoio, disse Terrance a cerca de uma dúzia de pessoas.
e obrigado por aproveitar minhas batalhas. Eu definitivamente ganharei a fita da Conferência Malville. Capítulo 210. Traços de uma lenda. Em um café em cidade de Lilikov, 3 homens e uma mulher estavam sentados juntos. Terrance olhou para as 3 pessoas em frente a ele e perguntou: "Vocês podem me dizer o motivo agora?" O trio procurou Terrance no concurso Pokémon, o que o deixou curioso. Ele não achava que tinha qualquer conexão com esses 3. A única vez que ele os encontrou não houve interação, porque eles estavam procurando por ele. Isso realmente intrigou Terrance. "Meu nome é Ishi. Acho que você poderia dizer que sou o líder desta equipe de aventura", disse o jovem com a câmera de vídeo. "Estamos gratos por você ter concordado em falar conosco. Não se preocupe, deixe-me primeiro apresentar o propósito da nossa equipe de aventura. Como o nome sugere, nossa atividade principal é a aventura. Sempre que algo estranho ou perigoso acontece, corremos para lá e registramos tudo com nosso equipamento. Esta é nossa atividade principal no momento. Desde a nossa formação, nós 3 exploramos muitos lugares como Caverna de Granito, Caverna da Ilha, Caverna do Fundo do Mar, Tumba Antiga, Ilha Vailmeira e Jardim Banana Slakoth, capturando inúmeras cenas maravilhosas. A última vez que nos encontramos no mar, estávamos indo para a NT China devido àquele grande incidente. Enquanto Terrance ouvia silenciosamente a explicação deles, ele não pôde deixar de ficar surpreso. Esses lugares não pareciam seguros, essas pessoas são muito corajosas. Infelizmente não ganhamos muito com o incidente do Monte Chimney, então voltamos para casa mais cedo, disse Ishi. Então, o que você quer de mim? Terrance, você é um treinador poderoso, certo? Arvin perguntou. Poderoso? Não exatamente. Terrance sorriu. As expressões do trio ficaram sérias. Nós procuramos vocês porque queremos colaborar com vocês. Estamos planejando explorar um lugar muito perigoso, e com nossa força atual, não podemos ir lá sozinhos. Precisamos da ajuda de alguns treinadores fortes. Terrance ficou surpreso. Esse é seu objetivo? Desculpe, mas não estou muito interessado. Não seja tão rápido em recusar, Maki interrompeu. Acredito que você ficará interessado quando ouvir para onde estamos indo. Continue, disse Terrance. Rota 111, você já ouviu falar? Maki perguntou. Esse é o nome oficial, mas nós em Oen preferimos chamá-lo de Deserto de Oen. É a maior região desértica em Oen. Estou familiarizado com isso, Terrance assentiu. O Instituto do Tempo tinha lhe dado uma rocha lisa daquele deserto. Nosso objetivo. O trio abaixou a cabeça e olhou ao redor. É gravar os vídeos de batalha de um Pokémon lendário. Pokémon lendários? Terrance ficou chocado. Sim, encontramos alguns registros antigos na Caverna da Ilha e na Tumba Antiga. Após algumas pesquisas, deduzimos que o Pokémon lendário, Regirock, reside no deserto de Oen. Além disso, Registel e Regice também podem estar em um desses 3 lugares, mas há muito poucos textos antigos transmitidos, e não conseguimos decifrar muito. Só conseguimos entender um pouco sobre o deserto de Oen. Você está falando sério? Terrance perguntou solenemente. Pokémon lendários não são necessariamente muito poderosos, mas os Pokémon mais poderosos são definitivamente os Pokémon lendários. Há um número extremamente pequeno de Pokémon lendários que desenvolveram uma força assustadora devido à sua longa expectativa de vida. Esses seres antigos simplesmente não são algo com que os humanos podem lidar. Isso é muito perigoso, disse Terrance. A única maneira de os humanos lutarem contra Pokémon lendários é por meio da tecnologia. Pela sua atitude, parece que você planeja desafiar Regirock apenas com treinadores? É isso mesmo, disse o trio. Não se preocupe. Apenas alguns Pokémon lendários são excepcionalmente poderosos. Muitos não são tão fortes quanto um Pokémon as de um excelente treinador. Um vídeo surgiu recentemente mostrando um treinador repelindo uns Zapdos. Esse treinador nem era um membro da Elite 4, campeão ou líder de ginásio. Você entende a sensação que isso causou? Então, depois de aprender sobre Regirock, tivemos essa ideia, disse Maki. Pokémons lendários parecem misteriosos apenas porque encontramos muito poucos deles. Terrance ponderou. Você pode apostar que esse Regirock não é um ser antigo, mas já que ele é mencionado nos textos antigos, sua força pode não ser tão promissora. Arvin acrescentou. É por isso que estamos buscando treinadores fortes. Nós 3 não somos o suficiente. Se você se juntar e nós gravarmos a batalha, todos os treinadores participantes ganharão fama. Você pode até ganhar um título de algumas pessoas entusiasmadas. Você não está tentado? Terrance hesitou, batendo os dedos na mesa. Estou, mas não pelo título. Estou mais interessado no Pokémon lendário. Eu nunca vi um Pokémon lendário vivo. Você tem certeza de que ele existe? E quantos treinadores você convidou? Ishi respondeu. Incluindo você, convidamos 3 treinadores. Como você avalia a força de um treinador? Perguntou Terrance. Como estava tentado, Terrance queria entender a situação primeiro. A aura dos Pokémon deles. Vimos sua altaria nas águas perto de cidade de Slateport. Sua aura é ainda mais feroz do que o Asfligon que temos. Então você se qualifica, e decidimos convidá-lo. Encontrar você novamente em cidade de Lilikov foi uma grande surpresa. Vimos os Pokémon dos outros 2 treinadores. Suas auras não são mais fracas do que os Pokémon Ases que capturamos juntos no deserto de Oen, disse Ishi. 4 Pokémon de nível altaria, pensou Terrance. Se eles combinassem suas forças, a menos que o Pokémon lendário fosse terrivelmente poderoso, havia uma chance de lutar. O mais importante, também preparamos rotas de fuga e ferramentas, garantindo que esta operação seja absolutamente segura, acrescentou Maki. Terrance assentiu. Já que você colocou dessa forma, não tenho motivos para recusar. Onde estão os outros 2 treinadores? Ishi disse. Eles estão em outros lugares.
Levamos um mês só para encontrá-los. Não seria apropriado que eles nos seguissem. Agora que atingimos o número inicialmente planejado, podemos contatá-los e partir. Capítulo 211. Cidade de Larousse. Seguindo as 3 pessoas enquanto elas partiam, Terrance sentiu uma sensação incomum de relaxamento. O grande festival tinha sido como uma pedra pesada pressionando seu coração, constantemente levando a trabalhar duro para coletar fitas. Se Terrance participasse de vários concursos Pokémon ao mesmo tempo, mesmo que ganhasse todos, ele sem dúvida se sentiria exausto. Essa exaustão seria prejudicial à participação de Terrance no grande festival e suas batalhas contra outros coordenadores habilidosos. No entanto, após receber o convite do trio, Terrance decidiu deixar temporariamente de lado os pensamentos sobre concursos Pokémon e se concentrar na questão de Regirock, o que relaxou significativamente sua mente. Sim, se eu coletar todas as 5 fitas de uma vez, tanto meu corpo quanto minha mente certamente ficarão cansados. Também seria difícil para o público que me apoia ver cada uma das minhas performances. Participar de concursos Pokémon em intervalos me permite relaxar entre eles e dá tempo para meus Pokémon se prepararem para o próximo concurso. Também permite que as pessoas saibam meus próximos planos, dando a elas tempo suficiente para se prepararem. De qualquer forma que eu olhe para isso, essa abordagem tem mais vantagens do que desvantagens. Vencer 3 concursos rapidamente e então descansar por meio ano até o grande festival? Isso não é adequado. Participação frequente reduziria a expectativa do público em relação a mim, e desaparecer por muito tempo os faria se esquecerem de mim. Ainda tenho 3 fitas restantes. Não é sensato coletá-los muito rápido. A aparição de Ishii e dos outros me lembrou disso, Terrance pensou consigo mesmo. Cidade de Larousse. Ao chegar, Terrance e seus companheiros encontraram um lugar para ficar e desabaram em suas camas. A jornada de Cidade de Lilikov para a cidade de Larousse não foi longa, mas um pequeno contratempo ao longo do caminho fez com que eles chegassem tarde da noite. Embora Terrance estivesse em muito bom estado, ele não conseguiu resistir à vontade de dormir. Na manhã seguinte, depois de recuperarem as energias, Maki começou a entrar em contato com as outras 2 pessoas. A maioria dos treinadores está viajando agora, então encontrar um treinador habilidoso não é fácil. Mas em Cidade de Larousse, é bem simples, Ishii explicou a Terrance. É por causa da torre de batalha, certo? Perguntou Terrance. Ishii assentiu. Isso mesmo, a torre de batalha. Cidade de Larousse é o principal centro de pesquisa tecnológica de Hoenn, e seu nível de avanço tecnológico é o mais alto em Hoenn. A cidade está localizada na confluência de 2 rios no norte de Hoenn, situada em uma ilha. Ela apresenta um grande parque, uma torre de batalha e um distrito comercial. Você pode chegar à cidade por meio de um monotrilho que circunda a ilha, e também há uma ponte ao norte da ilha. Além de Terrance, a equipe de aventura encontrou os outros 2 treinadores na torre de batalha de Cidade de Larousse, a Terra Santa para os treinadores de Hoenn. A última impressão de Terrance da torre de batalha foi quando ele estava pesquisando cuidadosamente as características de várias regiões de Hoenn no Instituto do Clima. A torre de batalha havia capturado o interesse de Terrance naquela época. Esta torre de batalha é semelhante à torre do desespero da Academia da Coroa e às zonas de batalha estudantil, mas não tem o recurso de subir de nível. Em vez disso, oferece exclusivamente batalhas individuais, com desafios divididos em áreas para iniciantes e avançadas. Cada rodada consiste em 7 batalhas, sem intervalos, sem troca de Pokémon e sem uso de medicamentos entre as batalhas. Em outras palavras, para vencer, um treinador deve derrotar todos os outros 7 treinadores que desafiam a torre de batalha em uma única corrida. Ambos são treinadores novatos que alcançaram uma sequência de vitórias de 35 batalhas, qualificando-os para a área avançada, explicou Arvin, alcançando o padrão da área avançada. Mesmo se eles participassem da conferência sempre grande, eles provavelmente alcançariam excelentes resultados. Terrance olhou e viu a enorme torre de batalha através da cidade tecnologicamente avançada. Era alta e magnífica. Lembro-me de querer desafiar a torre de batalha naquela época, pensou Terrance. Ele queria que Altaria aperfeiçoasse sua técnica a apagar lutando continuamente contra diferentes treinadores na torre de batalha, expondo Altaria a uma variedade de movimentos e deixando uma impressão duradoura desses movimentos em sua mente. Após o grande festival, levarei Altaria para desafiar a torre de batalha, experimentar vários movimentos e então seguirei para áreas ricas em natureza para aperfeiçoar completamente a técnica de apagamento. Levou 2 anos para desenvolver o protótipo da técnica de apagamento. Então, agora deve passar mais 2 anos aperfeiçoando-a. O objetivo é tornar a técnica de apagamento um instinto natural para Altaria. Só então essa técnica pode superar outros movimentos, caso contrário, é apenas uma técnica com uso limitado. A torre de batalha permite desafios contínuos. Completar com sucesso 5 rounds ou atingir uma sequência de 35 vitórias qualifica um treinador para avançar para a área avançada. Além disso, de acordo com o entendimento de Terrance, parece que à medida que a sequência de vitórias aumenta, recompensas diferentes também são dadas aqui. No entanto, o objetivo de Terrance não eram as recompensas. O que ele buscava eram oportunidades de batalha diversas. Com a maior reunião de treinadores de Hoenn, Altaria podia constantemente se envolver em batalhas, experimentando diferentes movimentos para aperfeiçoar a técnica de apagamento. Este era, sem dúvida, um ótimo lugar para Altaria ganhar experiência. Perdas deliberadas para enfrentar movimentos mais diversos eram seu principal objetivo. Eles estão aqui, disse Maki.
Dois jovens com cerca de 20 anos, um de pele levemente escura e o outro usando um brinco, se apresentaram como Albert e Murasakibara. Durante as apresentações, ambos se concentraram em Terrance. Embora estivessem familiarizados um com o outro, sendo frequentadores da torre de batalha, eles estavam em dúvida sobre o Terrance, que parecia muito mais jovem. No entanto, sendo convidados por Maki e os outros, eles se abstiveram de falar muito. Terrance notou a surpresa deles, mas simplesmente sorriu, indicando que sua força seria provada no devido tempo. Tudo bem, todos estão aqui, disse Ishii. Não é tarde demais. Vamos partir o mais rápido possível e tentar chegar cedo à cidade de Malville. Cidade de Malville é a cidade grande mais próxima do deserto de Oen. Eles poderiam usá-la como um centro de trânsito para descanso e reabastecimento antes de partir para a Rota 111 e entrar no deserto de Oen. Só nós três? Perguntou de repente o treinador que usava brincos. Vamos procurar um Pokémon lendário e até batalhar com ele. Não são poucas pessoas? Pokémons lendários. Não devem ser fáceis de lidar, certo? O Albert de pele escura também parecia sério. Ouvi dizer que o cérebro da fronteira de Oen, o Sr. Brandon, o rei da pirâmide, tem o trio Regi, e aquela batalha. O treinador usando brincos continuou. Depois de descobrir que eles iriam desafiar Regirock, eles pesquisaram informações sobre este Pokémon lendário. Capítulo 212, o enorme deserto de Oen. Então eles descobriram que o cérebro da fronteira de Oen, o Sr. Brandon, o rei da pirâmide, havia realmente realizado o feito de capturar o trio Regi, conforme eles aprendiam mais. Eles descobriram que um talentoso treinador e cheio de energia desafiou o Sr. Brandon após conseguir uma sequência de 100 vitórias na torre de batalha, apenas para sofrer uma derrota sem precedentes. Uma sequência de 100 vitórias. Os dois sorriram ironicamente. Eles eram fortes na área iniciante, mas na área avançada, embora tivessem uma chance de vencer uma rodada, não conseguiam manter essa vantagem. Alcançar uma sequência de 100 vitórias na área avançada, mesmo que a sorte esteja envolvida, significa que eles não estão longe do nível da Elite 4. Mas mesmo uma pessoa assim sofreu uma derrota esmagadora nas mãos do Sr. Brandon, e o Pokémon que o Sr. Brandon usou foi o Regitrio, disse Albert. Os três membros da equipe de aventura ficaram em silêncio. Maki disse, eu conheço o Sr. Brandon. Sua reputação está de fato no mesmo nível da Elite 4 e até mesmo dos campeões. Ele também é um veterano no mundo da aventura. Qualquer um que já tenha estado no mundo da aventura deve saber sobre o Sr. Brandon. Na verdade, eu também desafiei o Sr. Brandon, Arvin disse de repente, mas não ganhei. O Sr. Brandon não usou o Regitrio quando lutou comigo, mas pensando bem agora, ele deve ter pegado leve comigo. Eu fui muito decepcionante, não conseguindo ganhar seu reconhecimento mesmo quando ele se conteve, Arvin suspirou. Não desanime. Fracassar é normal. Nem mesmo o Elite 4 pode garantir a vitória contra o Sr. Brandon quando ele dá tudo de si. Para ganhar seu reconhecimento, você deve ter uma personalidade que se adapte aos seus gostos. Isso pode ser verdade. Albert disse. Aquele treinador era muito arrogante, e é por isso que o Sr. Brandon lhe deu uma lição dura. Mas por causa disso, podemos entender o poder aterrorizante de um Pokémon lendário. E esse Regirock dormindo no deserto de Oen pode ser ainda mais velho do que aquele que o Sr. Brandon tem. Enquanto continuavam conversando, os dois começaram a hesitar. Não se preocupem. Isso é diferente das batalhas tradicionais. Só precisamos gravar o vídeo da batalha. Acreditem em nós três. Embora possamos não ser treinadores fortes, quando se trata de aventuras na natureza, Ishii, Maki e Arvin disseram confiantes. Não acreditamos que perderíamos para ninguém. A seguir, ensinaremos como usar os números e as táticas a seu favor em batalhas reais na natureza, especialmente ao enfrentar Pokémon mais fortes. Terrance observou os três com grande interesse, ansioso pela próxima jornada ao deserto. Ele pensou o mesmo que eles. Não há necessidade de decidir um vencedor. Se eles não podem vencer, eles sempre podem fugir, certo? Se as coisas não derem certo, eles podem chamar seus Pokémon de volta e pular nas costas de um Pokémon do tipo voador para escapar com o Voxox. Mesmo que Regirock seja um Pokémon lendário, ele não pode ser mais rápido que um Pokémon do tipo voador. Depois que Maki e os outros dois os tranquilizaram, Albert e o treinador que usava brincos finalmente relaxaram. Afinal, o fascínio dos Pokémon lendários é enorme para os treinadores. O vasto continente de Oen tem apenas cerca de uma dúzia de Pokémon lendários, então encontrar um é incrivelmente raro. Ei, é possível capturarmos esse Regirock? Arvin perguntou. Quero dizer, se ele estiver dormindo por muito tempo e não puder usar todo o seu poder quando o acordarmos. Ei, não me bata. Pare de sonhar. Mesmo se você capturá-lo, você pode comandá-lo e garantir que você pode mantê-lo? Ishii olhou para ele, e Arvin imediatamente ficou em silêncio. Ele se lembrou da equipe Magma procurando por Groudon e da equipe Aqua por Kyogre. Além das forças oficiais, aventureiros como eles tinham mais contato com essas organizações secretas. Suas frequentes incursões em lugares perigosos os colocaram em contato com as duas maiores organizações ilegais de Oen, a equipe Magma e a equipe Aqua, muitas vezes. Eles até tiveram conflitos com eles devido a certos incidentes. No entanto, naquela época, o equipe Magma e o equipe Aqua ainda estavam escondidos e não tinham violado abertamente as leis da Liga, tornando difícil lidar com aventureiros como Maki e os outros, garantindo sua segurança. Dito isso, Ishii e os outros entenderam o verdadeiro poder dessas organizações. Se fossem alvos delas, sua pequena equipe de aventura não conseguiria proteger um Pokémon lendário. Ele seria levado embora e dissecado. A menos que você tenha a força do Sr. Brandon. Maki olhou para ele como se ele fosse um idiota. Terrance riu enquanto olhava para Arvin. Força sozinha não é o suficiente. Ele também sabia sobre o Sr. Brandon.
Embora os relatos fossem vagos, Terrance podia dizer que havia uma força enorme por trás do Sr. Brandon. A enorme pirâmide que estava constantemente sendo reconstruída, modificada e melhorada não poderia ser controlada apenas pela força de um treinador. O deserto de Oen é o mais próximo da cidade de Malville. Não é de se espantar que Maqui tenha sugerido que eu participasse do concurso Pokémon da cidade de Malville da próxima vez. No caminho para a cidade de Malville, como estavam viajando de veículo, Terrance não teve a oportunidade de soltar seus Pokémon e treiná-los. No entanto, durante esse tempo, algo animou Terrance. Casfor havia absorvido com sucesso toda a energia do Dragon Orb, transformando-a em seu próprio poder. O Dragon Orb continha o poder de Dragonair para controlar o clima. Casfor absorveu apenas uma parte dele, o resto se dissipou na natureza. Isso era inevitável, e Terrance não conseguiu impedir. Se ele não deixasse Casfor absorvê-lo, ainda mais energia teria sido desperdiçada. A habilidade de Casfor de controlar Rainy Day deve ter melhorado novamente. Terrance pensou consigo mesmo. Não havia lugar para verificar isso agora, mas Terrance estava ansioso para tentar. Ele continuou imaginando o quão impressionante seria se a proeza de Casfor em dia ensolarado e granizo agora correspondesse ao seu controle sobre a chuva. Isso poderia fazer com que a maioria dos Pokémon perdesse a vontade de lutar diante do poder do clima. O deserto de Oen, embora não tão assustador quanto as áreas perigosas restritas, ainda não era um bom lugar. Entrar no deserto despreparado poderia ser mortal. Água, proteção contra o calor, óculos de proteção e vários suprimentos de emergência. Todos precisavam estar preparados ao cruzar o deserto de Oen. Junto com mapas e outros itens essenciais, os 6 começaram suas compras após chegarem em cidade de Malville. No entanto, a equipe de aventura lidou com a maioria das compras, já que eles já tinham a maioria das coisas preparadas. Apenas algumas coisas precisavam ser compradas no local. Eles tinham experiência suficiente sobre esses assuntos. Terrance observou secretamente e descobriu que eles eram realmente meticulosos. Se fosse décadas atrás, os treinadores sobre os quais o Sr. Locker e o professor Julian falaram morrendo na natureza, definitivamente não teriam sido eles, desde que não agissem de forma tão imprudente como agora. Capítulo 213, Ruínas do Deserto. No vasto deserto de Oen, tudo era um amarelo monótono até onde os olhos podiam ver. Não havia uma única árvore, e a extensão infinita do deserto deixou Terrance e seus companheiros exaustos, sentindo como se nunca fossem sair. Na verdade, era apenas uma ilusão. Eles não estavam no deserto há muito tempo, mas o ambiente teve um profundo impacto psicológico sobre eles. Era a primeira vez que Terrance atravessava um deserto, então ele achou isso novo e avassalador. Além do Pokémon Regirock, esse deserto não despertou muito seu interesse. À medida que se aproximava do meio-dia, o sol estava alto no céu, aquecendo o deserto até que parecesse vapor. A essa altura, Terrance já tinha bebido uma garrafa inteira de água. Quanto falta? Murasakibara, o treinador com os brincos, perguntou com voz rouca. Ele estava extremamente desconfortável, com areia ocasionalmente soprando em seu rosto, tornando este lugar simplesmente inadequado para pessoas. Eu não consigo mais segurar. Albert, o membro de pele escura do grupo, lamentou. Mesmo comparado a viagens anteriores, caminhar alguns dias continuamente nunca foi tão doloroso quanto esse meio-dia no deserto. Essas 4 feras. Os olhos de Albert e Murasakibara se arregalaram de surpresa enquanto olhavam para as outras 4 pessoas. Makishi e Arvin estavam bem, pois estavam acostumados a lidar com tais ambientes. Mas Terrance, além de parecer entediado, não demonstrou nenhuma dor ou impotência que eles sentiam. Eu desisto. Murasakibara tomou um gole de água, sua visão de repente turva, e ele disse rapidamente, olha, uma árvore, uma árvore. Que árvore? Maki olhou e em meio ao céu azul e ao chão amarelo no vasto deserto, onde não havia nenhuma outra cor para ser vista, um pouco de verde apareceu, fazendo com que todos esfregassem os olhos. Maki foi a primeira a reagir. Ela disse, deve ser o Pokémon do tipo grama, Cacneia. Olha, ele está se movendo? Eles olharam novamente e viram que a mancha verde estava de fato se movendo pelo deserto, com uma mancha amarela no topo. Era a assinatura de Cacneia. Não é uma árvore. Murasakibara disse desapontado. Ele esperava ver algo mais interessante, mas era apenas um Pokémon. Haha. Ishii disse, encontrar um Cacneia no deserto é realmente algo para ficar feliz. Por quê? Albert e Murasakibara perguntaram confusos. Ambos eram treinadores comuns e não tinham tanta experiência na natureza quanto Ishii e os outros. Então, eles ficaram imediatamente curiosos sobre essa declaração. Ei, Terrance, você não está curioso? Arvin perguntou, percebendo que Terrance estava indiferente. Terrance ajustou seus óculos. Eu sei, mas já que trouxemos água suficiente, Cacneia não vai nos ajudar muito. Hein? Albert e Murasakibara ainda estavam confusos. Ah, Terrance, você sabe bastante coisa, disse Maki surpresa, então explicou aos outros 2. Devido à estrutura corporal única de Cacneia, eles são muito bons em armazenar umidade. Mesmo sem água, eles podem viver no deserto extremamente quente por pelo menos 1 mês usando seu armazenamento interno. Então, se você se encontrar no deserto sem água suficiente, encontrar um Cacneia é uma bênção. A umidade armazenada em seu corpo pode ser extraída e pode salvar vidas em momentos críticos. Além disso, o aparecimento de Cacneia em grande número no deserto indica que eles têm recursos hídricos suficientes, acrescentou Terrance. No entanto, você não pode simplesmente pedir água a Cacneia. Água também é crucial para a sobrevivência deles. A menos que você encontre um Cacneia excepcionalmente amigável, você precisará capturá-lo primeiro e então negociar, explicou Ishii. Os 3 membros da equipe de aventura falaram com confiança, analisando como utilizar o ambiente ao redor na natureza. Terrance ouviu atentamente.
Embora tivesse algum entendimento desses aspectos devido ao seu conhecimento como criador Pokémon, ele sabia que a experiência pessoal era inestimável. Estamos quase lá. Olhando para o mapa, Maki traçou uma rota e exclamou: adiante estão as ruínas do deserto. Sério? Todos ficaram muito felizes. Ruínas do deserto era o destino deles. No vasto deserto de Hoenn, havia pelo menos 10 ruínas que existiam desde os tempos antigos até agora, mas Regirock só podia estar em uma delas. Além disso, depois de entrar em um deserto, determinar a direção e a localização é bem difícil. Felizmente, embora o deserto seja grande, contanto que eles continuem andando em uma direção com água, comida e assistência Pokémon suficientes, eles têm uma chance de passar por ele. É este o lugar? Ishii perguntou. Não tenho certeza, mas com base nos textos antigos que encontramos nesses dois locais, delineamos 4 rotas possíveis. Esta é uma delas. Uma chance em 4 em... As chamadas ruínas do deserto pareciam uma caverna, feita completamente de pedra e coberta de areia, com aparência escura e assustadora, transmitindo uma sensação inquietante. Uau! Quando chegaram à entrada das ruínas e antes que pudessem entrar, o grupo, incluindo Terrance, pulou quando uma sombra passou repentinamente. É um Sandshrew, não se preocupe, disse Terrance, reconhecendo o estranho padrão na areia. Eu sabia que era um Pokémon. Murasakibara coçou a cabeça. Ele ainda estava claramente pensativo por causa do assunto anterior. Fiquem atentos. Em seguida, todos nós precisamos liberar um Pokémon pequeno e ágil para garantir nossa segurança. As ruínas são muito escuras e precisamos ter cuidado. Além disso, a maioria dos Pokémon selvagens do deserto habitam essas ruínas, então não podemos ser descuidados. Somos intrusos e alguns Pokémon não serão muito amigáveis. Arvin alertou. Albert lançou um Breloom para segui-lo. Murasakibara lançou um Sandslash, que parecia adequado ao ambiente. Quanto a Terrance, ele simplesmente assentiu. Seu Mismagius estava com ele desde que entraram no deserto. Meu Pokémon é Machop. Não subestime. Nós o treinamos especialmente para destruir obstáculos. Se conseguiremos passar sem impedimentos depende disso, disse Ishii. Terrance notou que os músculos dos braços de Machop eram bem desenvolvidos, ainda mais do que alguns Machoke, e suas mãos estavam envoltas em bandagens medicinais, mostrando que ele cuida muito bem delas. Saia, Chatu. Maki também chamou seu Pokémon. Meu Chatu pode prever o perigo. Nossa segurança dependerá disso. Hehe. Embora eu seja um treinador de equipe de aventura, meu Pokémon é esse. Volbiat. Arvin segurou um inseto gorducho, dizendo, o caminho à frente não será fácil, e segurar uma lanterna não é conveniente. Mas com a ajuda de Volbiat, nosso caminho será brilhante. Capítulo 214, Totem Padrões. Nas ruínas do deserto de Hoenn, Volbiat usou seu movimento clarão para iluminar o caminho, liderando o grupo. Com Volbiat iluminando o caminho, todos andaram firmemente e ficaram muito mais calmos. Chatu ficou no ombro de Maki, ocasionalmente os alertando sobre perigos desconhecidos à frente. Machop era responsável por limpar o caminho, removendo quaisquer obstáculos que bloqueassem o caminho deles. O caminho era difícil de percorrer. Todos podiam ver isso, mas era justamente por isso que Terrance e os outros admiravam as qualidades aventureiras dos 3. Conforme eles continuaram, seu progresso foi tranquilo. Depois de um longo tempo, Terrance foi o primeiro a notar algo estranho em Volbiat. Entendo. Enquanto iluminava o caminho à frente com o movimento clarão, Volbiat também estava usando o brilho de cauda para deixar marcas no ar. Terrance imaginou que essa provavelmente era uma maneira de deixar sinais para evitar se perder em um ambiente tão complexo. Isso é muito completo, pensou Terrance. Embora esse método fosse eficaz, ele não precisava dele porque tinha Mismagius. Com a habilidade de Mismagius, ele poderia criar um modelo ilusório idêntico em sua consciência profunda de qualquer cena estática que tivesse visto, desde que o intervalo de tempo não fosse muito longo. Isso significava que para Mismagius, se perder não era mais uma preocupação em seu caminho. Deveríamos estar perto, certo? Maki adivinhou. Assim que ela falou, eles deram mais alguns passos, e Chatu de repente deu um aviso. Dessa vez, o aviso de Chatu foi mais forte do que antes. Anteriormente, ele apenas os alertara sobre a possibilidade de Pokémon selvagens à frente, mas agora, bang, bang, bang. Várias pedras grandes foram arremessadas das profundezas das ruínas. Graças ao aviso oportuno de Chatu, seus Pokémon estavam prontos e atiraram nas pedras de longe. O que está acontecendo? Albert exclamou. Zumbido, zumbido, zumbido. Ao mesmo tempo, um barulho alto foi ouvido, ondas de ruído se sobrepondo, fazendo com que os rostos de todos ficassem tensos. Estava claro, esse barulho não poderia ter sido feito por apenas um Pokémon. É o Baltoy. Maki disse com dor de cabeça. Parece que nós os acordamos. Foi só azar nosso encontrar um grupo grande de Pokémon, disse Ishii, desamparado. Com a luz de Volbiat, eles podiam ver os Baltoy claramente. Eles tinham uma aparência marrom, semelhante à argila, com arcos vermelhos onde suas sobrancelhas estariam. Seus olhos estavam fechados em fendas. Eles têm braços planos e alongados e o espigão em suas cabeças e nádegas. Com o espigão em suas nádegas permitindo que eles girem e se movam lentamente em direção a Terrance e os outros. Tenho uma ideia. Se destruirmos o terreno, podemos impedir o avanço deles, sugeriu Murasakibara depois de ver como Baltoy se movia. No entanto, Terrance imediatamente apontou. Isso não vai funcionar. Baltoy pode usar movimentos do tipo psíquico para flutuar. Terrance está certo. Essa é só uma das maneiras deles se movimentarem. Para nos livrarmos deles completamente, temos que lutar. Para vocês, essa é a maneira mais simples, não é? Maki sorriu. Era isso que eu estava esperando ouvir. Os olhos de Albert e Murasakibara se iluminaram. Eles nem precisaram de instruções da experiente equipe de aventura. Eles se moviam por conta própria. Quando se tratava de batalhas, essa era a especialidade deles.
Breloom, soco rápido. Corte de Areia Cave. Os dois comandaram seus Pokémon com um foco que contrastava com a confusão anterior. Eles também levaram o terreno ao redor em consideração. Sob suas ordens, os dois Pokémon não fizeram muito barulho, e os Baltoy foram nocauteados um por um. Baltoys não são fracos, seus Pokémon são bem treinados. Terrance e Arvin também não queriam ficar para trás. Arvin enviou um pequeno e ágil Veavile, enquanto o Mismagius de Terrance interrompeu a consciência de Baltoy com ilusões, então bolas das sombras voaram para fora, derrubando Baltoy no ritmo mais rápido. Dessa forma, com seus esforços combinados, cerca de uma dúzia de Baltoy foram deixados inconscientes pelos fortes ataques dos 5 Pokémon, eliminando os obstáculos em seu caminho. Muito bem, Arvin fez um sinal de positivo. Se tivessem que lidar com isso sozinhos, teria exigido muito mais esforço. Ter treinadores por perto definitivamente aliviou o fardo. Não vai capturar nenhum? Passando pelo Baltoy, Maqui perguntou. Terrance e os outros dois balançaram a cabeça. Albert disse, Baltoy, embora raros, poucas pessoas sabem como criá-los. Sim, não temos ideia de como criá-los, disse Murasakibara. Os dois eram claramente diferentes dos treinadores típicos. Eles não tinham o hábito de capturar Pokémon indiscriminadamente, mas consideravam os aspectos de criá-los. Terrance tinha um motivo diferente, Baltoy simplesmente não lhe interessava. Ele entendia por que os outros dois se sentiam assim. Baltoys são encontrados principalmente em desertos ou ruínas, e embora se possa encontrar muitos procurando meticulosamente, não há um sistema estabelecido para criar esse tipo de Pokémon. Baltoy e sua forma evoluída Claydol eram Pokémon misteriosos nascidos em civilizações antigas. Alguns diziam que eles sobreviviam comendo solo, outros diziam que precisavam ser expostos à misteriosa energia luminosa para criá-los. Em suma, havia muitas teorias, mas ninguém havia criado um bem até agora. É muito problemático evoluir Baltoy para Claydol. A comida deles também é difícil de manusear. Comida comum não é adequada para criá-los. Além disso, o processo de formação de Claydol é muito misterioso. Mesmo entre dezenas de Baltoy, pode não haver uma única evolução bem-sucedida. A menos que seja um Claydol selvagem, o que valeria a pena capturar, mas eles são muito raros, disse Terrance. Criar Pokémon é realmente uma ciência. Ishii suspirou. Existem muitos tipos de Pokémon, cada um com várias maneiras de criá-los. Apenas um pequeno número de treinadores poderia realmente criar um Pokémon bem. Então não há muitos sistemas de treinamento bem estabelecidos que tenham sido passados adiante. Quanto aos Pokémon raros e incomuns, ainda menos pessoas os capturavam, e seus chamados métodos de criação eram ainda mais vagos, exigindo que os treinadores os descobrissem por si mesmos. Baltoy era um daqueles Pokémon sem um treinador conhecido que o utilizasse, então, apesar de Claydol ser poderoso, ninguém sabia como criá-lo. Esta situação também contribuiu para o florescimento dos criadores. O grupo continuou em frente, às vezes pisando levemente para evitar Pokémon problemáticos, às vezes lançando ataques de força total para afastar Pokémon obstrutores. Depois de um tempo, Maqui finalmente pediu uma parada. Os 6 provavelmente chegaram a uma parte mais profunda das ruínas. Várias esculturas antigas o cercavam, e Volbiat colocou ainda mais energia no movimento clarão, iluminando os padrões intrincados no enorme totem diante deles. Os padrões eram caóticos, e o totem era feito de pedra. Eles o circularam algumas vezes, mas não encontraram nada em comum. Maqui pegou textos antigos pré-traduzidos e começou a compará-los com os padrões. Capítulo 215. Você descobriu alguma coisa? Depois de um longo tempo, Ishii perguntou suavemente. Ainda não. Maqui respondeu segurando um documento antigo em uma mão, enquanto seu polegar estava na boca mordiscando. Pareceu ajudá-la a se concentrar melhor. Continue assim, disse Arvin. Maqui era a única ali que entendia alguns dos textos antigos, e eles tiveram que confiar nela para encontrar Regirock. Com base nas pistas das outras 2 ruínas antigas, Maqui pensou que poderia descobrir os segredos das ruínas do deserto. No entanto, ao ver o local real, ela se viu perplexa com a quantidade avassaladora de informações. Me deu um tempo. Com isso, ela mergulhou completamente, decifrando as mensagens e segredos escondidos nos textos. Os outros 5 observavam em silêncio, sem ousar fazer barulho. O tempo passou lentamente. Cerca de meia hora depois, com uma exclamação de Maqui, todos se animaram, olhando para ela com expectativa. Você encontrou alguma coisa? Perguntou Terrance. Sim, Arvin, solte seu Swampert e faça com que ele use a pistola de água para lavar o chão abaixo de nós e depois limpe a água lamacenta. Entendido. Arvin respondeu, pegando a Pokébola de Swampert e dando o comando. Eles encontraram um lugar mais alto para assistir enquanto Swampert usava jato d'água para lavar o chão coberto de areia. Depois de limpar a lama, eles finalmente ousaram prosseguir para baixo. Isso é. Acontece que o chão dentro das ruínas também era feito de rocha, apenas coberto com camadas de solo. Maqui se agachou, franziu a testa enquanto examinava as rachaduras no chão e disse, exatamente como eu pensava. Podemos começar a tentar despertar Regirock agora, ela disse. Tão cedo? Murasakibara ficou surpreso. Tudo parecia estar indo muito bem. Escute, é só uma tentativa sem garantias de que vai funcionar, disse Maqui, desamparada. Finalmente entendemos a informação traduzida, mas essa coisa no chão nos confundiu de novo. O que precisamos fazer? Eles perguntaram. Entre os nossos Pokémon, alguém conhece o movimento Poder Antigo? Maqui perguntou. Poder Antigo? Eles se entreolharam. Poder Antigo é um movimento do tipo Rock que utiliza energia misteriosa para formar rochas para um ataque. Vários Pokémon podem aprender esse movimento. No entanto, depois de trocarem olhares por um tempo, eles perceberam sem jeito que nenhum dos seus Pokémon sabia disso. Eu tenho um Pilosvine que conhece o Poder Antigo, mas o deixei em outro lugar. Desde que voltemos para um centro Pokémon, posso transferi-lo para cá, disse Albert.
Maqui pensou por um momento. Acho que é tudo o que podemos fazer. Terrance balançou a cabeça. Uma viagem de ida e volta levará pelo menos 2 dias, desperdiçará muito tempo. Contanto que o Pokémon conheça o poder antigo, deve ficar tudo bem, certo? Sim, Maqui respondeu. Acho que deve haver Pokémon capazes de usar poder antigo nessa área, como o Baltoy que vimos antes. Eles podem aprender poder antigo. Ishi percebeu de repente e exclamou com entusiasmo. Sim, podemos capturar um temporariamente, então não precisamos voltar para a cidade. Todos concordaram, concordando que esse era um plano viável. No entanto, a tarefa de selecionar e capturar um Pokémon claramente não era fácil. Deixe comigo. Temos uma dúzia de Pokébolas sobrando. Não acredito que não podemos pegar uma. Arvin disse. Eu irei com você. Não precisa tornar isso tão problemático. Deixe a escolha de um Pokémon que conheça o poder antigo para mim enquanto você lida com a batalha e captura, disse Terrance. Arvin assentiu. Tudo bem, sem problemas. Então vocês dois cuidem disso. O resto de nós ficará aqui. Ainda não compreendemos totalmente a informação. Mesmo com o poder antigo, o sucesso não é garantido. Ainda precisamos decifrá-lo melhor. Maqui disse. 3 horas. Você tem apenas 3 horas para capturá-lo. Estamos nos movendo por muito tempo. De acordo com nossa programação, é hora de descansar. Devemos conservar nossa energia, especialmente na natureza, disse Ishi. Entendi, respondeu Arvin. Levaremos Volbeat conosco. Vocês usem as lâmpadas elétricas extras por enquanto. Terrance e Arvin começaram a refazer seus passos para encontrar um Pokémon que conhecesse o poder antigo, enquanto Maqui e os outros permaneceram no centro das ruínas, continuando a estudar os segredos dos padrões que representavam as informações do texto antigo. Entre os Pokémon que vimos, Baltoy tem a maior probabilidade de conhecer o poder antigo. Contanto que encontremos o grupo de Baltoy de antes, não deve haver problema, Terrance disse a Arvin. Arvin hesitou. Havia cerca de uma dúzia de Baltoy naquele grupo. Pode ser difícil para nós dois lidarmos com eles. Verdade, e eles ficarão mais alertas depois do que aconteceu antes. Eles ficarão muito cautelosos se nos virem novamente. Mas não é um grande problema, só teremos que agir rápido. E eu adoro capturar novos Pokémon. Embora dessa vez seja mais por necessidade. Arvin e Terrance aceleraram o passo. Logo, eles encontraram um grupo de Baltoy. Sem hesitar, Arvin chamou seus Veavile e Marowak, enquanto Terrance enviou Mismagius e Beltifle, começando uma nova rodada de batalha. Embora tenha exigido mais esforço do que quando atacaram com 4 pessoas, eles finalmente conseguiram nocautear os Baltoys. Desculpe por nocautear você 2 vezes, disse Arvin se desculpando, mas seus olhos já estavam examinando o grupo. Terrance, qual deles usou o poder antigo antes? Aquele ali, apontou Terrance. Tudo bem. Arvin imediatamente jogou uma Pokébola. Para os humanos, esses Baltoy pareciam idênticos, sem diferenças perceptíveis em tamanho. Arvin teve que comandar 2 Pokémon para lidar com vários Baltoy de uma vez e no caos da batalha, era impossível para ele notar qual Baltoy usava o poder antigo. Mas Terrance era diferente. Mesmo entre a mesma espécie de Pokémon, ele conseguia perceber diferenças. Não existe tal coisa como 2 Pokémon idênticos. Identificá-los é uma habilidade básica para um criador. Terrance notou uma característica distintiva do Baltoy durante a batalha, então ele facilmente a destacou mais tarde. Mas mesmo sem Terrance, os Pokémon de Arvin conseguiam reconhecê-lo. Os Pokémon têm olhos melhores para esses detalhes do que os humanos. O que parece igual para os humanos pode parecer diferente para os Pokémon. Correu tudo bem, disse Terrance. O Baltoy usou o poder antigo durante a batalha, tornando a tarefa de Terrance mais fácil. Ele se ofereceu para ajudar com a suposição de que nenhum dos Pokémon usaria o poder antigo diretamente, mas agora eles podiam se mover rapidamente. Eles capturaram o Baltoy e voltaram imediatamente. Capítulo 216, falhando. Maqui e os outros que ainda estavam decifrando os textos antigos, pararam seu trabalho quando viram Terrance e Arvin retornarem. Ishi deu um passo à frente e perguntou, vocês pegaram? Arvin pegou uma Pokébola e assentiu, macio como moleque. Maqui suspirou aliviada, mas olhou para o relógio e disse desamparadamente, é tarde demais hoje. Vamos montar acampamento, comer e descansar. Continuaremos amanhã. Deve ser noite fora das ruínas, o que não é o ideal para nossas próximas ações. Depois que todos concordaram, eles começaram a comer a comida seca pré-preparada e começaram a discutir estratégias para lidar com Regirock. No dia seguinte, o grupo se reuniu, olhou para as rachaduras no chão e respirou fundo. Maqui ordenou e Arvin libertou Baltoy e então, sob suas instruções, ele o fez usar o poder antigo para canalizar energia através das rachaduras de acordo com uma rota específica. Terrance e os outros prenderam a respiração, sem saber o que aconteceria a seguir, enquanto todos se concentravam nas flutuações de energia que fluíam pelas rachaduras. Com base em sua análise, as rachaduras pareciam ser os padrões de um ritual de despertar massivo. Eles estavam tentando ativar seu poder. Os resquícios do texto antigo revelaram que o poder antigo poderia ativar o padrão para despertar Regirock. Quando a energia do poder antigo preenchesse as rachaduras de acordo com um certo caminho, seria a hora do despertar de Regirock. Cerca de 5 minutos depois, o último padrão foi traçado pelas flutuações de energia. Todos assistiram sem piscar enquanto o tempo passava, mas nada aconteceu. Silêncio, silêncio mortal. Eles observaram por mais alguns minutos, até que as flutuações de energia do poder antigo começaram a se solidificar ao longo dos padrões. Eventualmente nada aconteceu. Com um bang, as rochas condensadas pelo poder antigo se despedaçaram em pó e desapareceram no ar. O padrão de despertar no chão retornou ao seu estado original, e ninguém conseguiu ver nada de especial sobre ele. Nós falhamos, Arvin perguntou confuso. Nós falhamos, disse Maqui após um momento de silêncio. Ninguém falou, mas a decepção era evidente em seus olhos. O coração tenso de Terrance relaxou, pois ele pensou que uma batalha feroz era iminente.
Isso é bastante normal, disse Maki. Traçamos 4 rotas potenciais para o Regirock adormecido. Esta foi apenas uma delas. Há mais 3 localizações possíveis. Parece que Regirock está dormindo em outro lugar. Ishii ponderou, tudo bem. Temos comida e água o suficiente para mais 3 dias. Vamos para a próxima ruína imediatamente. Embora a primeira tentativa de despertar tenha falhado, era de certa forma esperado. Muitas pessoas visitaram ruínas do deserto. Se Regirock pudesse ser encontrado tão facilmente, não teria sido deixado para eles descobrirem. Além de Maki, muitos outros entendiam textos antigos, como equipes de exploração, pesquisadores e até mesmo aventureiros mais experientes. No entanto, Maki e seu grupo não estavam desencorajados. As informações foram extraídas de outras 2 ruínas antigas, uma coincidência que outros talvez não compartilhem. Dessa forma, eles ainda tinham uma boa chance de encontrar o verdadeiro local de dormir de Regirock. 2 dias depois, as expressões de todos estavam sombrias, e até mesmo Terrance não conseguiu deixar de suspirar. Eles chegaram a outra ruína, decifraram o padrão de despertar e fizeram Baltoy usar o poder antigo para acionar o ritual de despertar novamente. No entanto, ele terminou em fracasso mais uma vez. Ainda mais 2 lugares, disse Maki, não querendo desistir. Mas não temos mais suprimentos de comida. Precisamos retornar à cidade para nos reabastecer, disse Terrance. O grupo suspirou. Para se movimentar facilmente, eles não trouxeram muitos suprimentos inicialmente. Eles tinham previsto esse resultado, e a única solução era retornar à cidade para reabastecimento e então voltar. Após essas 2 falhas, o grupo retornou à cidade. Albert sugeriu transferir seu Pilosvine, já que eles já estavam na cidade e seria conveniente. Ele também disse, é possível que o poder antigo de Baltoy não consiga desencadear o ritual de despertar. Usar outro Pokémon pode levar a novas descobertas. Todos concordaram com sua sugestão e o apoiaram na transferência de Pilosvine. Ao mesmo tempo, Terrance levantou uma questão. Se Regirock está dormindo em uma das ruínas, por que cada ruína tem um ritual de despertar semelhante? Todos caíram em pensamentos profundos. As 2 ruínas que visitaram tinham um padrão de rachaduras gravadas no centro do chão. Pensando profundamente, eles sentiram que era desnecessário. Se Regirock está dormindo nas ruínas, quem criou o ritual de despertar? Os povos antigos? Arvin coçou a cabeça. Devem ser os antigos nativos que guardavam o sono de Regirock? Terrance disse. Você já ouviu a lenda sobre a origem de Claydol? Há um ditado que diz que eles foram formados a partir de bonecos de argila feitos por povos antigos há 20.000 anos, que então ganharam vida como Pokémon. Já ouvi falar disso. Há um registro que diz que Claydol são bonecas de argila de uma civilização antiga que ganharam vida após serem expostas a misteriosos raios de luz, disse Ishii. Maki suspirou. Infelizmente, esses textos antigos são tão fragmentados que não conseguimos entender o significado completo. Caso contrário, não estaríamos tão sem noção agora. Independentemente disso, fizemos um progresso significativo. Há mais de 10 ruínas no deserto de Oen, e localizarmos 4 com sucesso. Já exploramos 2. Acredito que faremos grandes descobertas nas 2 restantes, disse Ishii. Ouvindo isso, os outros sentiram que essa era a única maneira de fazer isso. Depois de descansar por uma noite e repor seus suprimentos, eles partiram novamente para o deserto. As 2 últimas ruínas estavam mais distantes de sua localização, exigindo mais tempo para chegar. Além disso, as estradas eram difíceis de navegar e era difícil encontrar a direção certa. Então eles passaram muito tempo procurando. Uma semana depois, Maki segurava os documentos com as mãos trêmulas. Esta era a última ruína das 4. Eles falharam na 3ª ruína, e essa era sua esperança final. Se falhassem novamente, eles não saberiam o que fazer. Vamos começar. Baltoy e Pilosvine estavam ambos do lado de fora. Os 2 Pokémon se revezaram usando seus poderes, mas... Droga, Arvin gritou de frustração. Albert e Murasakibara também ficaram decepcionados. Foi um fracasso completo. Eles estavam trabalhando duro por mais de 10 dias, correndo pelo deserto sem parar, trabalhando duro como Oduon. Mal sabiam eles que um resultado tão decepcionante no final. Não percam as esperanças ainda, disseram Maki e Terrance. Estava claro que eles tinham descoberto algo. Capítulo 217. 1,5. Inicialmente decepcionados, todos sentiram uma nova sensação de esperança depois de ver os olhos brilhantes de Maki e Terrance. O que está acontecendo? Arvin se aproximou de Maki e perguntou, confuso. Maki olhou atentamente para os locais das 4 ruínas, então olhou para os padrões sob seus pés. Surpresa, ela disse. Estávamos errados desde o começo. Neste momento, Terrance estava imerso em uma ilusão criada por Miss Magius. Na ilusão, Terrance estava voando no ar, olhando para o chão abaixo. Gradualmente, as 4 ruínas emergiram, despidas de qualquer cobertura. Terrance olhou para baixo e viu as 4 ruínas se movendo em direção a um ponto central. Conforme elas colidiam umas com as outras, seus padrões se conectavam, criando uma visão incrível. Eles são parte de um todo. Terrance pensou com espanto, balançando a cabeça vigorosamente. Miss Magius fez um ótimo trabalho. Ele registrou claramente as linhas dos padrões e as sobrepôs em sua ilusão para Terrance ver, levando a essa descoberta incrível. No entanto, Maki parecia ter encontrado o problema também. Ela pegou a câmera que Ishii estava carregando e começou a rolar por ela. Venha e veja. A câmera também havia registrado os padrões das 4 ruínas, embora não tão claramente quanto a ilusão de Miss Magius. Sob a orientação de Maki, o grupo continuou rolando pelas fotos, tentando encontrar um ponto de alinhamento. Embora não estivessem em uma única foto, depois de rolar a tela para frente e para trás, eles chegaram a uma conclusão igualmente surpreendente. Como podemos ver, essas 4 ruínas são parte de um todo, disse Maki. Isto é, Murasakibara achou difícil de acreditar. Tão problemático não é algo que um humano poderia descobrir.
Você está dizendo que eu não sou humana? Maki revirou os olhos para ele e continuou. Havia muitos pontos duvidosos sobre as ruínas em si. Além disso, quando eu estava observando os padrões, descobri que eles estavam quebrados. No começo não pensei muito sobre isso, mas quando descobri que era o caso para todas as ruínas, fiquei desconfiada. Além disso, com base no que foi registrado na quarta ruína, tive uma nova visão. O quê? O grupo se aproximou. As 4 ruínas estão em sequência, e esta é a primeira. Os registros relevantes também começam aqui, o que explica por que não consegui entender os textos em outros lugares, explicou Maki. Então, nós os entendemos agora? Ishii perguntou. Não, ainda é muito difícil. Eles usam caracteres muito raros, Maki deu de ombros. Mas pelo menos temos uma nova pista. As 4 ruínas são parte de um todo. O grupo trocou olhares. Embora tivessem uma nova pista, o que deveriam fazer agora? Será que precisamos ativar os padrões em todas as 4 ruínas simultaneamente? Terrance especulou. Depois de refletir por um tempo, eles não conseguiram encontrar nada de errado nessa ideia. Parecia ser a única possibilidade ou, precisamos ativá-los na ordem que Maki os encontrou? Perguntou Arvin. Isso também é possível, todos concordaram. Eles continuaram discutindo por um tempo. Desistir no meio do caminho não era uma opção. Eles tinham chegado até aqui, gastando muito tempo. Não importava o que acontecesse, eles tinham que ir até o fim. Mesmo retornar de mãos vazias era melhor do que desistir no meio do caminho. Vamos voltar para a cidade primeiro. Estamos ficando sem suprimentos e precisamos repensar nosso plano para o próximo passo, disse Ishii. Também precisamos encontrar algumas informações sobre textos antigos. Não sei muito sobre eles. Se pudéssemos ter um profissional para ajudar a analisar os textos, seria uma grande ajuda, disse Maki. Discutiremos tudo quando voltarmos para a cidade, afirmou Ishii. Cidade de Malville, centro Pokémon. Eles decidiram ficar 3 dias para planejar cuidadosamente. Os treinadores descansaram antes da próxima batalha, enquanto Maki estava ocupada pesquisando, aprofundando-se na decifração dos textos. Agir somente com base em seus palpites era muito arriscado e demorado. Eles não recorreriam a isso a menos que fosse o último recurso. No segundo dia de sua estadia, eles se reuniram novamente. Maki disse, embora tenhamos novas descobertas, ainda há muitos textos incompreensíveis. Se pudéssemos entender apenas 30% a mais. 30%, o quadro todo deveria ficar claro. Todos franziram a testa. Eles não entendiam a língua antiga, e o único que sabia um pouco era Maki. Enquanto isso, Terrance, que estava estudando a água mística e as 3 pedras, de repente se lembrou de algo. Steven, aquele cara, ele geralmente gostava de cavar pedras em vários lugares e provavelmente visitou muitas ruínas, certo? E dado seu passado, mesmo que ele não entendesse a língua antiga, ele provavelmente tinha amigos que entendiam. Tem um amigo que talvez conheça algumas línguas antigas, disse Terrance de repente. Suas palavras deram às outras 5 pessoas uma nova direção, especialmente Maki, que olhou para ele ansiosamente. Isso é ótimo, Maki disse animadamente. Espere um momento, vou tirar fotos dos textos para você. Não tenho certeza se ele consegue decifrar. Terrance disse com um sorriso irônico. Ele estava apenas dando um tiro no escuro, esperando que Steven pudesse ter alguma sorte, o que o salvaria devagar sem rumo. É melhor do que não ter nenhuma pista, disse Maki. Eu não esperava que as coisas ficassem tão complicadas. Além disso, nenhum de vocês tem amigos que saibam línguas antigas? Os outros, além de Terrance, pensaram por um momento e então balançaram a cabeça. Isso era algo que muito poucas pessoas estudavam. Maki enviou os textos relevantes para Terrance. Ele disse, tudo bem, vou pedir para meu amigo dar uma olhada. Do outro lado, Terrance usou seu dispositivo de comunicação para contatar Steven, mas ninguém respondeu. Além de Steven, Terrance só tinha contatos do mestre Vitor, da pequena Jun e de algumas pessoas da academia. Então ele viu um nome e parou de repente. Certo, lá está ela. Cynthia. Se Terrance se lembrava corretamente, ele descobriu em suas conversas com Cynthia que ela era uma entusiasta da exploração de ruínas, e ela gostava muito dos mitos e da história de Sinnoh. A avó de Cynthia é professora no Centro de Pesquisa Histórica de Sinnoh. Terrance lembrou. Ele pensou que pedir ajuda a Cynthia poderia ser mais confiável do que Steven, então apertou o botão de chamada. Mas também não houve resposta desse lado. Steven provavelmente está cavando pedras em alguma área remota sem sinal, isso é normal. E Cynthia, ela poderia ser. Terrance especulou. O cenário mais provável era que ela estivesse explorando ruínas ou exterminando alguma organização ilegal. Não se preocupe, vou mandar um e-mail para os dois. Terrance suspirou. Está pronto? O grupo perguntou quando Terrance retornou. Não vai ser tão rápido. Eles não estavam disponíveis, então enviei um e-mail. Pode levar algum tempo, disse Terrance. Tudo bem, ficaremos aqui por mais 2 dias e Ishii assentiu. Enquanto isso devemos planejar o pior cenário, que é como nos separar e ativar simultaneamente os padrões de despertar nas 4 ruínas. Capítulo 218, antes da ação. Depois de 2 dias, ainda não havia notícias de Cynthia, mas Steven enviou um e-mail. Ao ler o e-mail, Terrance não sabia o que pensar. Quando Steven teve tempo de olhar o e-mail de Terrance, ele não conseguiu contatar mais ninguém. Felizmente, ele entendeu um pouco do texto antigo e enviou sua interpretação para Terrance. Com base no texto enviado por Terrance, o e-mail de Steven resumiu as seguintes informações. 4 lados convergem, quebrando as correntes. Esta é a versão resumida. Steven também incluiu sua própria interpretação, que sugeriu que os padrões nas 4 ruínas precisam ser ativados simultaneamente para que isso tenha sucesso. Ele também mencionou que se eles não se importassem em esperar, ele poderia encontrar alguém para decifrar o texto restante mais claramente quando ele retornar em cerca de 1 mês. O grupo se entreolhou. Maki de fato não conseguia traduzir a frase 4 lados convergem, quebrando as correntes.
Terrance havia enviado para Steven, que a traduziu, mas o resultado não pareceu ser uma boa notícia. Isso confirmou perfeitamente sua pior suspeita. Em pouco tempo também poderemos decodificar o texto restante, mas um mês é muito tempo. Terrance, Murasakibara e Albert estavam preocupados em esperar um mês. Eles já tinham perdido tempo suficiente e não tinham paciência para adiar mais. Além disso, ter obtido as informações sobre como despertar corretamente o Regirock é suficiente por enquanto. Nós realmente vamos fazer isso? Arvin franziu a testa. Podemos ficar em perigo. Ativar as 4 ruínas simultaneamente significava que Regirock só poderia estar em uma. Eles tinham 4 treinadores, então se separar dispersaria significativamente a força deles. Se Regirock aparecesse, uma pessoa sozinha talvez não fosse capaz de lutar contra ele. Além disso, para onde Ishii e Maki, que segurariam as câmeras, deveriam ir? Como eles deveriam determinar a localização exata de Regirock? O lugar mais provável onde Regirock está dormindo deve ser as 2 ruínas no norte, disse Maki. De acordo com o texto antigo, este é considerado um lugar bom e adequado para viver. Se eu fosse Regirock ou as pessoas que o guardam, escolheria este lugar, acrescentou Maki. Embora isso faça sentido, ainda é uma aposta, disse Albert. Maki pegou a câmera e disse, não temos outra escolha. Que tal isso? Vocês 4 treinadores se dividem em 4 direções, com uma pessoa indo para cada uma das 2 ruínas no norte. E os outros 2 vão para o sul. Nós manteremos contato usando nossos dispositivos de comunicação. E se Regirock aparecer, Ishii e eu correremos para lá imediatamente. Isso é impossível. Terrance balançou a cabeça. Andar levaria muito tempo, e neste ambiente não podemos montar em Pokémon. Quanto maior a altitude, piores as tempestades de areia, então Pokémon do tipo voador também não podem carregar pessoas. É muito perigoso. Eu esperava essa situação. Maki sorriu, fazendo Ishii e Arvin parecerem confusos. Sério? Maki assentiu. Ishii e eu sabemos pilotar helicópteros, então eu tenho 2 helicópteros particulares. Os olhos dele se arregalaram, encarando-a com descrença. Helicópteros particulares. Eles poderiam conseguir essas coisas? Terrance recuperou a compostura e balançou a cabeça. Não era surpresa que esses 3 ousassem correr riscos e tivessem bons antecedentes, mas helicópteros também não são seguros, pois ainda há possibilidade de tempestades de areia, disse Terrance. Maki respondeu, o risco é pequeno. Comparado a montar em Pokémon do tipo voador, é insignificante. Nós andamos no deserto por meio mês sem encontrar uma grande tempestade de areia. Terrance ficou sem palavras por um momento, então disse, tudo bem, vamos lá. Isso era melhor. Com helicópteros, levaria menos de 1 hora para chegar à ruína mais distante se tudo corresse bem. Isso foi muito mais rápido do que andar na areia. O plano é que Ishii e eu voemos os helicópteros para o centro das 4 ruínas e esperemos sua ligação. Se Regirock aparecer, Ishii irá dar suporte, enquanto eu pego os outros e levo todos para o local em 1 hora. Maki explicou. Ainda é arriscado, Murasakibara hesitou. E se uma pessoa não conseguir segurar Regirock por muito tempo? Bem, Ishii ponderou por um momento e disse, não há outra maneira. A pessoa pode precisar segurar Regirock por no máximo 20 minutos. Meu helicóptero chegará dentro desse tempo, trazendo a equipe de aventura como reforço. Não devemos ter problemas em protelar por mais um pouco então. Murasakibara e Albert ainda estavam preocupados, mas Arvin, familiarizado com a equipe de aventura, não estava preocupado. Terrance disse, não precisamos necessariamente confrontá-lo. Mesmo que Regirock acorde, não significa que precisamos nos envolver em batalha. Terrance disse, é possível. Regirock pode nem nos notar. E mesmo que perceba, contanto que nos escondamos ou fujamos, ele pode nem conseguir nos pegar. 20 minutos não é nem longo nem curto. Se eles pudessem se esconder e observar Regirock secretamente, eles poderiam chegar imediatamente. Mesmo que Regirock seja poderoso, liberar todos os seus Pokémon pode permitir que eles resistam por um tempo, ou até mesmo derrotá-lo. A preocupação era se Regirock enlouquecesse desde o início, não dando a eles a chance de reagir. No final, estamos sendo muito cautelosos, assumindo desde o começo que Regirock é alguém difícil de derrotar por uma pessoa sozinha. Ishii disse, essa é apenas nossa pior especulação. E se, como Arvin sugeriu, Regirock não for tão forte? Ou como Terrance disse, e se ele nem estiver procurando por uma luta? Talvez, como aquele treinador que derrotou o Pokémon lendário, encontraremos um Regirock fraco como aqueles Ápidos. Todos concordaram. Eles não deveriam ser tão pessimistas. Afinal, há casos de Regirock sendo capturado por pessoas como o Sr. Brandon. Se eles soltassem todos os seus 6 Pokémon para enfrentá-lo, eles realmente seriam impotentes? Não, os 4 treinadores, incluindo Terrance, não eram tão pessimistas quanto a sua força. Tudo bem, então vamos atribuir direções. Ishii, o líder da equipe de aventura, também estava se sentindo desconfortável. O plano atual deles havia se desviado significativamente de suas previsões iniciais, o que aumentou bastante a dificuldade. Os helicópteros estarão prontos amanhã. Antes disso, Terrance e Arvin precisam capturar 2 Pokémon capazes de usar poder antigo, disse Maki. No tempo que se seguiu, eles se ocuparam com os preparativos finais para a tensa e agitada operação que estava por vir. Terrance e Arvin novamente se aventuraram no deserto para capturar Pokémon capazes de usar poder antigo, enquanto Maki se encarregou de organizar os helicópteros. Albert e Murasakibara escolheram as ruínas ao norte, onde provavelmente está Regirock, então eles discutiram táticas com Ishii. Essa foi a correria final antes da ação. Capítulo 219. Regirock aparece. Deserto de Oen, uma das ruínas no sul.
Terrance seguiu cuidadosamente a rota até o centro das ruínas, como fez na primeira vez, pegou seu comunicador e esperou por novas instruções. Atualmente, os 4 treinadores, Terrance, Arvin, Albert e Murasakibara, foram cada um para uma das 4 ruínas. Cada um possuindo um Pokémon capaz de usar poder antigo, que Arvin havia capturado, todos eles chegaram a seus respectivos locais. Terrance estava um tanto animado. O Pokémon lendário, ele deve poder vê-lo com seus próprios olhos em breve. Ele não estava muito preocupado em cair em perigo. Pokémon lendários sendo poderosos é, na maioria das vezes, apenas exagerado. Na realidade, muitos Pokémon lendários não eram muito diferentes de Pokémon comuns. Era por serem raros e raramente aparecerem diante das pessoas que eles eram envoltos em mistério e considerados poderosos. Além disso, a maioria dos Pokémon lendários tem uma vida útil mais longa e geralmente são mais fortes que os Pokémon comuns, o que é considerado normal. Exceto por aqueles como Groudon, Kyogre ou o trio de criação de Sinnoh, que provavelmente são únicos e existem desde os tempos antigos. Pokémon lendários como Moltres ou Regirock provavelmente são mais de um. Ele sabia de muitos exemplos em que treinadores comuns derrotaram Pokémon lendários. A Academia da Coroa tinha muitos registros disso. Exceto por aqueles Pokémon lendários que poderiam ser os únicos de sua espécie, Regirock, embora misterioso, não evocava uma sensação de invencibilidade. Contagem regressiva começando. O comunicador apitou com uma mensagem. Ishii começou a dar instruções. Terrance respirou fundo e observou a contagem regressiva em seu relógio. Tique, tique, tique. De repente, Terrance ordenou que Baltoy usasse o poder antigo nas rachaduras. Buzz, buzz. Dessa vez as rachaduras se encheram de luz, e com o passar do tempo, a luz ficou mais forte. Terrance percebeu que tinha funcionado. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Nada de anormal aconteceu do lado de Terrance até agora. No norte, Murasakibara e Albert também observaram o mesmo padrão brilhante, sentindo-se um tanto atordoados. No entanto, sem mais mudanças, eles ficaram confusos e só conseguiram focar sua atenção no comunicador, esperando por notícias. Enquanto nada acontecia para Terrance, Albert e Murasakibara, Arvin ficou surpreso. À medida que a luz do padrão ficava mais forte, Arvin sentia o chão tremer e as rachaduras sob seus pés tremiam cada vez mais. Sua boca se contraiu e ele recuou rapidamente, notificando Ishii da anomalia pelo comunicador. Ele então rapidamente voltou sobre seus passos para deixar o lugar assustador. No deserto, dentro de 2 helicópteros, Ishii e Maki monitoravam nervosamente os comunicadores. Todos os 4 enviaram atualizações, mas Ishii ficou surpreso ao descobrir que, enquanto 3 deles relataram pouca atividade, apenas a localização de Arvin mostrou perturbação significativa. Parecia que o local de despertar de Regirock havia sido identificado. Eu vou dar suporte ao Arvin. Maki, traga os outros rapidamente, Ishii disse rapidamente. Fique de olho no comunicador para quaisquer outras mudanças. Entendido. Maki assentiu solenemente, pilotando o helicóptero em direção aos outros 3. Com a experiência de entrar nas ruínas antes, eles encontraram as rotas mais convenientes para entrar e sair. Para esta gravação, a equipe de aventura não poupou despesas, equipando-se com tudo o que precisavam. Depois de uns 10 minutos, Terrance saiu correndo do centro das ruínas. Apesar de sua resistência, ele ainda estava sem fôlego. Muitos equipamentos de iluminação foram deixados dentro das ruínas, pois não havia tempo para recuperá-los agora. Cerca de 30 minutos depois, Terrance ouviu o som do helicóptero e seu coração pulou uma batida. Eles estão aqui. Ele não sabia o que estava acontecendo em outros lugares, mas como nada havia mudado do seu lado, um dos outros deve ter encontrado algo estranho. A mensagem do comunicador era para esperar a coleta de Maki. Depois de esperar tanto tempo, Terrance teve um palpite. Regirock provavelmente tinha aparecido do lado de Arvin. Maki decidiu pegar Albert e Murasakibara primeiro no norte, depois seguir para o sul para pegar Terrance e, finalmente, todos eles iriam mais ao sul para a localização de Arvin. Estou aqui. Terrance ordenou que seu Pokémon fizesse um movimento como sinal, e Maki e outros chegaram imediatamente para pegá-lo. Assim que Terrance embarcou no helicóptero, ele viu as expressões animadas nos rostos de Albert e Murasakibara. Claramente, eles também estavam animados. Segure firme, estamos acelerando, disse Maki. 45 minutos antes. Arvin sentiu a perturbação e rapidamente se retirou das ruínas. Ao sair, a comoção dentro das ruínas se intensificou, deixando-o internamente ansioso. No centro das ruínas, a rachadura brilhante se expandiu, vibrando com um zumbido, e fragmentos de rocha caíram como se todo o chão estivesse prestes a se abrir. Sentindo os tremores aumentando, Arvin acelerou o passo, mas se sentiu um tanto aliviado. O despertar de Regirock levaria algum tempo. Ele não teria que enfrentar Regirock sozinho. O chão tremeu, a rachadura aumentou, e bem abaixo do centro das ruínas, 7 luzes laranja acenderam simultaneamente, formando um padrão em H. Regirock. Regirock. Uma voz profunda, mecânica e rochosa ecoou no subsolo, sem ser ouvida e notada por ninguém. Conforme o som ficava mais alto lentamente, as vibrações ao lado do padrão H de luzes laranja de repente se intensificaram. A essa altura, Arvin já havia chegado do lado de fora e olhava em choque para as enormes ruínas. As ruínas também tremiam. Fique aí um pouco mais, fique aí um pouco mais, por favor, durma um pouco mais, Arvin rezou silenciosamente, esperando que Regirock demorasse e não aparecesse até que todos estivessem reunidos. No entanto, as preces de Arvin não foram atendidas. Em meio aos sons de bang e boom, uma grande comoção veio de dentro das ruínas. Os baques surdos ecoaram pelas ruínas, parecendo trovões. No centro das ruínas, o chão se abriu completamente como uma porta sendo aberta, revelando um abismo profundo. Um Pokémon com braços longos e rochosos feitos de pedra marrom pressionado contra o chão, tentando sair do subsolo.
Seus ombros salientes, mãos em forma de clava e os espinhos rochosos em suas costas estavam desgastados e danificados, marcados pela passagem do tempo. Mas mesmo nesse estado, quando emergiu, ele possuía grande poder, fazendo com que a tempestade de areia dentro das ruínas tremesse e flutuasse no ar. Arvin engoliu em seco, inseguro da situação interna. Ele olhou para o céu, sentindo que era a hora certa. Com certeza não demorou muito para que o som do helicóptero de Ishii o alcançasse, permitindo que Arvin respirasse aliviado. Como vai? Ishii gritou para Arvin. Ele acordou. Ouviu o grito de Regirock. Arvin respondeu. Como se para confirmar as palavras de Arvin, um gemido profundo, como uma mistura de maquinário e pedras, ecoou novamente, atraindo instantaneamente os olhares de ambos para as ruínas. Capítulo 220. Tempestade de chuva. O que aconteceu? Os dois olharam, mas, além do som, nada aconteceu. Seus corações afundaram. Era incerto se esse resultado era bom ou ruim. A demora de Regirock em aparecer deu a eles tempo suficiente para reagir. Ishii olhou para o relógio. Ainda levaria um tempo até que Maki e os outros chegassem. Por enquanto, eles precisavam ficar de olho nas ruínas. Dentro das ruínas, Regirock ficou ali atordoado. O dano em seu corpo lhe causou grande desconforto. Neste momento, o corpo de pedra de Regirock estava cheio de rachaduras, fazendo-o parecer desgastado e antigo, como uma antiguidade milenar recém-desenterrada. Na verdade, Regirock tinha acabado de sair do subsolo depois de quem sabe quantos anos. Seu corpo estava desprovido de energia, e muitas partes mal funcionavam. Estava tão danificado que não tinha nada da majestade de um Pokémon lendário. Ele ficou no subsolo por muito tempo. Sua energia se dissipou e seu corpo foi erodido. Apenas tendo emergido, ele ficou perplexo com tudo ao seu redor. No entanto, seus instintos o levaram a agarrar pedras próximas e devorá-las em grandes mordidas. Conforme Regirock consumia as pedras, seu corpo começou a se recuperar lentamente. As rachaduras começaram a cicatrizar, e a energia começou a preenchê-lo. Pedras enormes foram devoradas uma após a outra. Regirock, sem comer por 1000 anos, agarrou as pedras e as devorou vorazmente. Ele consumiu todos os tipos de pedras indiscriminadamente, e independentemente do tipo, todas elas se tornaram nutrição que o ajudou a se recuperar. As enormes ruínas feitas de rocha começaram a ser lentamente escavadas conforme Regirock as consumia. Quanto mais pedras Regirock devorava, mais forte ele ficava, permitindo que consumisse ainda mais pedras. Conforme seu corpo danificado se aproximava da restauração completa, parecia que enquanto houvesse novas pedras, Regirock poderia usá-las para consertar seu corpo danificado. Regirock. Depois de um tempo, Regirock soltou um rugido satisfeito. Seu corpo estava quase restaurado, cheio de poder. Ele havia cavado uma passagem enorme do centro das ruínas. Regirock continuou, tendo ficado adormecido por tanto tempo que seu corpo enferrujou. Conforme ele devorava mais pedras, sua memória começou a clarear, levando-o a trabalhar mais. Se Terrance e os outros tivessem lutado contra Regirock quando ele apareceu pela primeira vez, até mesmo uma pessoa poderia ter vencido facilmente. No entanto, conforme o corpo de Regirock se recuperava, seu poder perdido começou a retornar lentamente. Com o consumo crescente de pedras, quando as ruínas estivessem quase escavadas, Regirock poderia ter recuperado uma porção significativa de sua energia. O processo de Regirock de consumir pedras para restaurar seu corpo também deu a Maki e Terrance bastante tempo. Quando chegaram, embora pudessem ouvir vibrações altas, ainda não tinham visto Regirock. Todo mundo está aqui? Arvin exclamou, encantado. Sem confrontar Regirock diretamente, a equipe se reagrupou, tornando a situação não muito diferente do plano original. Qual é a situação? Maki perguntou imediatamente a Ishii. Ishii apontou para as ruínas trêmulas. Incapaz de dar uma resposta precisa, o grupo trocou opiniões e decidiu esperar um pouco mais para observar a situação. Neste momento, os 4 treinadores enviaram simultaneamente 2 Pokémon cada, que eles acreditavam que poderiam combater Regirock, mantendo uma vigilância rigorosa nas ruínas. Do lado de Terrance, Altaria soltou um grito agudo e levantou voo. Casfora ninhou-se no algodão de Altaria, olhando para o céu escaldante com uma expressão confiante. Arvin lançou um Fleagon, que voou como Altaria serpenteando por uma tempestade de areia, esperando por uma oportunidade. Um Swampert estava calmamente ao lado de Arvin. Albert também liberou seus 2 Pokémon mais fortes, Agron e Camerupt, e observou as ruínas calmamente. Murasakibara enviou um Skarmory e um Gardevoir. Cada Pokémon exalava uma aura poderosa. Eles se avaliaram e instantaneamente se sentiram mais à vontade. Maki e Ishii recuaram para uma distância, montando uma câmera, prontos para registrar tudo o que estava prestes a acontecer. Eles estabilizaram a respiração, esperando por qualquer mudança. Se Regirock não aparecesse logo, eles planejavam lançar um ataque. Regirock. Um rugido raivoso ecoou quando a natureza selvagem de Regirock retornou. Conforme seu corpo danificado se recuperava completamente, ele finalmente se lembrou do porquê estava ali. A raiva crescente alimentou seu imenso poder, e Regirock lançou um hiperraio, fazendo as ruínas tremerem violentamente. Regirock. Pedras gigantes caíram das ruínas, que Regirock esmagou com um único braço usando força bruta. Enfurecido, Regirock começou a causar estragos, aparentemente com a intenção de destruir as ruínas inteiras. Ele se enfureceu, extravasando sua fúria, liberando seus movimentos poderosos com abandono imprudente. Estrondo. Sob a destruição de Regirock, as ruínas em ruínas estavam à beira do colapso. Embora não estivessem completamente destruídas, algumas partes já haviam sofrido danos severos.
Prédios desabaram um após o outro, rapidamente varrendo a areia e a poeira de dentro, e enormes nuvens de poeira surgiram, formando uma enorme tempestade no rescaldo. A cena poderia ser descrita como um redemoinho de areia e pedras, com inúmeras rochas e areia sendo varridas e arremessadas no ar acima das ruínas. Foi um espetáculo impressionante, que exibiu vividamente a fúria de Regirok. Isso era muito mais perigoso do que uma tempestade de areia comum. A areia e a poeira densamente compactadas fariam com que qualquer um pego nela enfrentasse morte ou ferimentos certos. Assim que a tempestade de areia estava prestes a irromper das ruínas, um estrondo de trovão ressoou no céu. No deserto escaldante, nuvens escuras se reuniram acima das ruínas. Acompanhadas por relâmpagos, enormes gotas de chuva caíram. A chuva ficou mais rápida e pesada a cada momento que passava. Em poucas respirações, ela se transformou em uma chuva torrencial, com gotas de chuva caindo sobre as ruínas. A tempestade de areia que estava prestes a surgir foi subjugada pela chuva torrencial. A areia e a poeira foram cobertas por gotas de chuva, e o ímpeto da tempestade foi completamente suprimido, empurrado para trás pela chuva torrencial. A grande tempestade de areia deveria varrer de baixo, mas a chuva torrencial de cima rapidamente a suprimiu, ganhando uma vantagem significativa. Juntamente com sua imensa intensidade, o poder da tempestade de areia não havia se consolidado completamente quando foi combatido pela chuva pesada, extinguindo a forma nascente da tempestade de areia. A raiva de Regirok era como ser encharcado com um balde de água fria. Isso foi muito perigoso. O coração de Maki ainda estava palpitando de medo. As ruínas tinham acabado de sofrer um tremor violento, com vários buracos perfurados no topo. Ninguém sabia o que estava acontecendo lá dentro. Conforme a forma nascente da enorme tempestade de areia começou a subir, todos sentiram uma onda de medo. O ambiente aqui já era severo, e se a tempestade de areia tivesse se formado completamente, eles poderiam ter tido que fazer uma retirada apressada. Mas no momento seguinte, Terrance ordenou que Casfor usasse dança da chuva. Com o impulso de rocha úmida e água mística, ele imediatamente acalmou a tempestade de areia, convocando uma chuva torrencial no deserto escaldante. Que legal! Ishii exclamou apertando o botão de gravação e disse, é um ótimo começo. Tenho a sensação de que podemos alcançar grande sucesso desta vez.